E estamos aqui com mais uma edição do Reconversa, eu e Valfrido Vardi, e hoje com um entrevistado que tem uma característica. Ele é dono aqui de um inedetismo. É a primeira vez que a gente entrevista duas vezes a mesma pessoa. Eu estou falando do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, ex-senador, ex-ministro, enfim, participa da vida pública desde o movimento estudantil, fundador do PT. E hoje, à frente do BNDES, que virou um exemplo de transparência, né? E esse é o Aloysio Mercadante, aquele que alguns setores daquilo que eu chamo os mercados, não, é Mercadante não, Mercadante não. Parecia que ele ia implantar o comunismo no Brasil a partir do BNDES, e o BNDES virou um exemplo de transparência. Boa noite, ministro. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Renato. Para mim também. Obrigado, Valfrido. Me sinto muito honrado de estar retornando aqui. Parabéns por esse novo cenário muito bonito. Inclusive, eu vim agora de um evento com o presidente Lula e ele falou para mim assim, diga para o Reinaldo que eu quero que ele me entreviste. Então, ele pediu para eu marcar uma data, eu vou te avisar, você pode se preparar, mas tem que estar em Brasília. Não, ele quer fazer, elogiou muito o programa, está muito contente e é muito importante o jornalismo que vocês estão fazendo aí contra a corrente. Ajuda muito a democracia e o debate no país. Então, muito honrado com a presença. Muito obrigado. Obrigado ao presidente também. Vamos fazer. Eu entrei aqui na agência, isso aqui não é combinado não, tá? Mas a agência do BNDES. Diz aqui que o banco atua. E antes que eu continue, a gente sempre começa, faça Wikipedia da sua vida. Nós já fizemos do Mercadante, né? Só ver no programa passado. Nós já entramos no negócio aqui. Administração pública, agricultura, comércio e serviços, cultura, educação, indústria, infraestrutura, inovação, na área institucional, na área internacional, meio ambiente, mercado de capitais, micro, pequena e média empresas, saúde e segurança. Tem grana mesmo do BNDES em tudo isso aqui ou é cascata de página do banco? Eu respondo com o seu primeiro comentário na entrevista. Os TCUs, os Tribunais de Contas do Brasil, fizeram uma pesquisa em todo o Estado brasileiro. 8.000 instituições foram investigadas. E qual é o resultado da pesquisa? BNDES, a instituição mais transparente do Brasil. Mais transparente. E a Controladoria Geral da União, a CGU, fez uma outra investigação, todos os órgãos federais. Qual foi a conclusão? Mais transparente do Brasil. Então, tudo que está aí está na página. A pessoa se entrar hoje, por exemplo, pegar a indústria. Eu não tenho o dado de maio, mas até abril, nós tínhamos ali demonstrado 104 bilhões de reais. Cada empresa, cada CNPJ, qual é o setor, micro, pequena, média, onde que foi, por que foi, tudo associado à nova política industrial, à nova indústria Brasil, todos os setores, e mostrando qual é o sentido da política industrial e onde que o BNDES está presente. Se você pegar, por exemplo, a agricultura, nosso Alexandre Abreu, que estava à frente dessa diretoria, agora ele está cuidando de outra área do mercado de capitais. Xandão, lembremos. Tem um Xandão seu também, né? Tem o Xandão. Alexandre Abreu, fala a diretoria dele. Não, tem dois Xandão no Brasil, o que prende e o que empresta. Esse é o que empresta. Esse é o Xandão que empresta. Ele é o tesoureiro do banco, que cuida toda a tesouraria, tem 35 anos de Banco do Brasil, uma larga experiência, e ele cuidava de todo o crédito indireto. Então, por exemplo, na diretoria dele, o ano passado, foram 107 bilhões de reais para micro, pequena e média empresa do crédito direto e indireto. Nas cooperativas, o BNDES, por exemplo, hoje é o banco do cooperativismo brasileiro. Nós temos 20 milhões e meio de trabalhadores em cooperativas. Eu vou deixar o senhor falar tudo que o senhor precisar falar, mas o senhor tem a boa fama de chato, que é detalhista. Né? Porque tem a fama do chato ruim, tem a fama do chato bom. Que nem colesterol. Chatice é como colesterol. Me lembra muito, não adianta protestar porque vocês tretaram muito no passado, mas me lembra muito o Serra em muitos aspectos, a querer ir ao detalhe. Não é para nenhum dos dois ficar bravo, porque eu sei que vocês tretaram muito. Mas eu vou... e o senhor sabe que ele é meu amigo também. Eu sei. O que tem em segurança? Essa o senhor não decorou? Tem? Não. Tem sim. A primeira inovação importante do BNDES na área de segurança foi dos recursos do Fundo Amazônia, que é não reembolsável. Nós financiamos um programa de 318 milhões de reais, primeira vez na história, para a Amazônia. O novo diretor-geral da Polícia Federal criou uma diretoria específica para a Amazônia. Por quê? Porque o Brasil no mundo hoje, a luz apaga ou acende se a gente entregar ou não o desmatamento da Amazônia.
Porque o aquecimento global, você vê, nós tivemos o ano mais quente da história, o dia mais quente da história, a semana mais quente da história. Os próximos 5 anos, toda a projeção que serão mais quentes que o ano anterior. Com o Rio Grande do Sul, um exemplo, nós estamos com incêndio no Pantanal, seca na Amazônia, seca no Centro-Oeste, é uma seca em 70 anos. Então, há um desequilíbrio muito grande. E a Amazônia é fundamental, né? 25% da floresta tropical do planeta. Nós já reduzimos 50% do desmatamento. Mas qual é a dificuldade do garimpo ilegal, da madeira ilegal? É que o crime organizado, o tráfico, é o narcotráfico, é o narco-garimpo. As organizações criminosas entraram, infiltraram, são 28 milhões de pessoas, mas elas têm um peso muito grande. Cada balsa do garimpo custa 5 milhões de reais. Não é? Então você vê que tem uma estrutura muito poderosa. Não é coisa do coitadinho. Não é. É lógico que tem um garimpeiro que é o coitadinho, que você precisa criar uma fonte de renda alternativa, ou então legalizar o garimpo para ele poder, uma empresa que pague o direito, que dê. Senão ele volta. Você sabe que tem ouro ali, se não tiver uma disciplina. Então, a Polícia Federal ela é fundamental para trabalhar junto com toda a estrutura de segurança, com o IBAMA, com a FUNAI, junto com as polícias civis e militares, mas ela tem uma inteligência, uma capacidade operacional que é imprescindível. Então, nós estamos montando um centro de inteligência, são 27 aeronaves, uma parte é drone, depois são helicópteros, aviões para toda a Amazônia, o programa chega até 1 bilhão e 300 milhões de reais. Depois, nós temos, nessa primeira fase, 7 lanchas blindadas, porque a droga hoje ela entra pelo rio, que são as grandes avenidas da Amazônia, submersa, com uma antena, com satélite, vem pelo rio e depois, quando passa os postos de controle, que nós estamos aumentando, o narcotráfico leva. Então, é por ali a grande entrada, mais da metade das drogas do Brasil. Então, é um sistema muito bem pensado e agora o BNDES está apoiando o encontro de todas as polícias nacionais dos 9 estados da Amazônia, para a gente fazer um programa semelhante. Eu já conversei com o Banco Mundial e o BID, porque nós não financiamos fora do Brasil nada, para eles financiarem os outros países, a gente fazer um sistema integrado para mudar. Porque se a gente derrotar, enfrentar o crime organizado, nós vamos preservar a floresta. E junto com isso, uma coisa que é muito importante, o que mais sequestra carbono, transição energética, reduz a emissão. Descarbonização da indústria, reduz a emissão. Descarbonização da agricultura, reduz a emissão. Mas o que mais sequestra é plantar árvore. Então, nós temos 100 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil. 2/3 dessas áreas precisaria passar por um restauro florestal, não são aptas à agricultura. E 36 milhões de hectares é uma área apta à agricultura que você precisa modernizar. Então, o BNDES lançou um programa de restauro da Amazônia, um arco da restauração. Nós queremos chegar a 6 milhões de hectares de área plantada. Nós estamos começando com 1 bilhão de reais. Isso custa 50 bilhões de reais. Precisa de dinheiro de fora, nós vamos buscar dinheiro e apoio internacional. Já fizemos o primeiro edital de 500 milhões, é não reembolsável, e os outros 500 milhões, juros de 1% ao ano. São 168 árvores frutíferas no Brasil, produtivas, nativas da Amazônia. Nós vamos priorizar esse plantio para que as comunidades quilombola, indígena, agricultura familiar se apropriem da floresta. Então, nós queremos substituir o Arco do Fogo por floresta, porque em 4 anos a floresta se regenera. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, entrando com a segurança, com a sustentabilidade ambiental, com captura de carbono num projeto integrado e criamos a Coalizão Verde. Às vezes eu sou meio detalhista, mas é importante aqui, porque são 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Então, nós temos que cuidar da floresta, o planeta precisa, mas nós temos que dar alternativa de vida para essas pessoas. Bioeconomia, investimento. Então, nós criamos uma coalizão de 20 bancos de desenvolvimento, inclusive Banco Mundial, BID, CAF, FUNPLATA, que são bancos multilaterais, e de todos os países. Eu presido essa coalizão e nós estamos levantando uma série de linhas de crédito para anunciar até a COP30 para apoio à pequena agricultura familiar, a pequena e média indústria, infraestrutura voltada para a sustentabilidade, mudança da matriz energética da Amazônia, que ainda é queima de diesel, que é uma coisa absurda. Então, nós estamos construindo um conjunto de iniciativas que eu acho que são muito promissoras para o Brasil chegar na COP30, porque metade das nossas emissões é o desmatamento, e a gente liderar a agenda ambiental. Nós somos G1 da biodiversidade, nós temos 25% da floresta tropical, nós temos a maior reserva de água doce do planeta e nós temos um papel decisivo de enfrentar a crise climática. Então, o BNDES é o banco, termino com isso, pela Bloomberg, que mais financiou energia limpa e renovável no globo, no planeta. Por isso que o Brasil tem quase 89% da matriz energética limpa
e da matriz elétrica e 48% da matriz energética. E esse mais, só para sintetizar, para ficar o número, esse mais é quanto em 35 bilhões de dólares ao longo de 15 anos. Ministro, me permita a inconveniência de pedir que o senhor explique, porque do jeito que o senhor está falando, parece que o BNDES está dando dinheiro para a Polícia Federal comprar equipamentos e combater, enfim, realizar, cumprir a sua competência de vigiar as fronteiras secas e os imensos vazios da Amazônia. Parece que o BNDES está dando dinheiro para reflorestar a Amazônia. E não é bem isso. Nós estamos num momento em que o mercado e os economistas heterodoxos e ortodoxos se batem sobre os gastos públicos. Nós estamos pegando o erário por meio do BNDES, pegando dinheiro do contribuinte por meio do BNDES e usando como se fosse um braço do executivo, ou o BNDES empresta esse dinheiro para alguém? Como é que funciona isso? Porque do jeito que o senhor está falando, talvez leve o nosso espectador a crer que é simplesmente uma alocação de recurso do banco para a Polícia Federal comprar equipamento. E não é bem isso, não é? Não, o BNDES, ele administra vários fundos. Uhum. No caso do Fundo Amazônia, não tem R$1 de contribuinte brasileiro. São doações internacionais que estão vinculadas a combater o desmatamento. Quanto mais o Brasil reduzir o desmatamento, mais recursos, doações a gente recebe. Dinheiro de fora, que é administrado pelo BNDES. Pelo BNDES. Então, e é um exemplo... O BNDES decide como aloca. Não, e fomos ganhamos o prêmio e foram parabenizados pela gestão transparente e competente do Fundo Amazônia. Então, em 2023, o Fundo Amazônia ficou parado durante todo o governo anterior, que não tinha nenhum compromisso com a sustentabilidade, é um negacionismo ambiental, que não reconhecia a crise climática e que acelerou a destruição da Amazônia. Então, nós interrompemos, estamos revertendo isso, e nós aplicamos, no ano passado, 1 bilhão e 300 milhões de reais de doações internacionais. Noruega, Inglaterra, Japão, Alemanha, França. Nós temos uma série de países que já doaram. E com esses recursos a gente administra, portanto, e está fora do orçamento e do teto dos entes federados. Por exemplo, é com esses recursos que a gente financia corpo de bombeiro para combater o desmatamento. É com esses recursos que nós investimos, inclusive, no Centro de Controle de Fogo do IBAMA, que administra desde o Pantanal e toda a região amazônica para combater incêndio, todos os equipamentos. Qual é a dificuldade desse fundo? É pagar mão de obra. Por quê? Porque ele não é um gasto permanente. É um fundo que é para investimento e para equipamentos para melhorar a qualidade da intervenção. Não consegue custear pessoal. Não consegue. Só equipamento. Só a máquina pública. E tem regras, né, dos doadores. Nós temos um compromisso do que pode ou não ser feito. Então, de tudo que eu disse aqui, não tem recurso do contribuinte. O BNDES, 82% dos recursos do BNDES, o crédito é taxa de mercado. Não tem subsídio nenhum. O grande subsídio que nós temos é o Plano Safra para a Agricultura. Porque o BNDES, ele administrou ano passado 30% do plano, do todo o crédito para o agro. Que é o maior da história, diga-se. É o maior da história do ano passado e esse vai ser maior que o ano passado. Hoje o presidente Lula, nós tivemos um evento agora, vários eventos hoje, lá na região de Campinas, ele falou, não é desde Deodoro, desde Dom Pedro, nunca houve tanto recurso para a agricultura como nos meus governos e agora novamente. Deixa eu dar um número rápido para, somando tudo, Plano Safra são 508,5 bilhões. 508,5 bilhões. É o maior Plano Safra da história, já foi o passado e esse ainda. E o subsídio monta 90 bilhões. Ou seja, então, o governo banca para diminuir taxa de juros, monta 90 bi. Um pedaço para o agronegócio e um pedaço para a agricultura familiar. Agricultura familiar. E os dois estão no BNDES, 1/3. E esse ano vai ser mais de 1/3. E o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura Familiar, eles querem que o BNDES tenha mais recursos. Por quê? Porque é um recurso que chega na ponta, todos os entes, cooperativas, empresas e o sistema financeiro podem operar. Porque o que estava acontecendo é que algumas empresas de máquinas entravam no leilão, pegavam a parte do crédito agrícola subsidiado. Na primeira fase, elas usavam o recurso do Banco do Brasil, do BNDES, etc. E depois, quando acabava
para todo mundo, ela entrava com o dela e só ela vendia a máquina e equipamentos. Então, as grandes empresas que têm um banco desequilibravam o mercado. Então, a briga é que o BNDES tem mais transparência e entrega. O ano passado, nós fizemos uma linha nova em dólar, captamos o recurso lá fora, Sim. e emprestamos em dólar para o setor exportador da agricultura. Porque ele está redeado, quer dizer, tem um recebível em dólar, ele recebe uma dívida em dólar, então se o dólar sobe ou desce, ele ganha numa ponta e perde da outra, zerou. Ele não tem custo nenhum. E com isso a gente fazia taxa de juros aí de 6% ao ano, as melhores taxas do mercado. Então, nós emprestamos 8 bilhões para a agricultura. Esse ano nós queremos, eu acho que pelo menos a gente pode dobrar esse financiamento com... Ano passado nós captamos 3 bilhões e 900 milhões de dólares para o BNDES, que dá mais aí uns 20 bilhões de reais. Esse ano... Só nessa viagem para a China foram 26 bilhões de reais. Desculpa interromper. De financiamento. Quando o senhor fala captamos, BNDES. significa que o BNDES obteve linhas de crédito a uma determinada taxa de juros. São as melhores do mercado, que são bancos públicos. Isso, para reemprestar no Brasil. Renato, só um outro parênteses aqui que eu acho que é importante. Essa coisa do mercado, que o BNDES, etc. Existem hoje no mundo 555 bancos públicos de desenvolvimento. 555. Isso é importante dizer. O patrimônio desses bancos, os ativos, são 23 trilhões de dólares. E 155 países têm banco de desenvolvimento. O que é que mudou? A crise climática, a transição energética, a descarbonização, a transformação digital, elas estão exigindo uma nova relação entre Estado e mercado. Então, aquele discurso liberal, que assim, o mercado resolve a crise climática, não resolve. Resolve, provoca. Provoca. Ele cria a crise. Só o mercado não consegue responder. Então, você precisa de uma nova relação. Não é o Estado substituir o mercado, não é o banco público tomar o lugar do mercado de capitais do banco privado. Você tem que trabalhar junto. Mas a diferença é que, por exemplo, o Brasil tem a matriz energética limpa porque há 30 anos o BNDES estava construindo elétrica, depois energia solar, depois energia eólica. O BNDES que mandou os técnicos, que financiou 84 milhões de dólares para construir 3 gargantas na China. Lá atrás, nós tínhamos uma engenharia que era pujante, competente, etc. Então, é porque era um banco público. O objetivo do banco público não é o resultado imediato, é pensar o país, é pensar o futuro. São servidores públicos, é uma outra relação. Agora, por que um banco público... E outra coisa agora do dinheiro público que você falou também. Deixa eu dar um outro dado aqui. Claro. A inadimplência do BNDES. Olha os outros bancos, olha o BNDES, 0,00001. Evidente que vai crescer, porque não tem mais para onde diminuir. Não é impossível, mas talvez seja o benchmark do sistema financeiro global. E os servidores estão muito motivados. Depois eu posso dizer até por quê, mas estão muito motivados, entregando, produzindo. Nós aumentamos no trimestre 90% a aprovação de crédito no BNDES. É uma coisa espetacular. E como nós não temos recurso no Tesouro, o que nós estamos fazendo? Você tem algumas linhas subsidiadas e tem que ser subsidiada. Inovação. 5 bilhões por ano. Esse ano nós vamos ter 7 bilhões e meio. A demanda é muito maior, porque a inovação é risco para o empresário. Claro. Não adianta você falar taxa de mercado, o cara não inova, porque não sabe se ele vai chegar, se esse processo vai ser mais eficiente, se o produto vai resolver. Então nós estamos com um projeto lindíssimo na área de saúde. Projeto, por exemplo, toda a indústria automotiva para fazer o carro híbrido, elétrico, etanol. Nós estamos financiando as inovações. Então o BNDES está na linha de frente. Depois nós temos uma segunda linha subsidiada, que é a linha do Fundo Clima, são 10 bilhões e meio de reais. A Fazenda captou 2 bilhões de dólares no mercado internacional e ela faz o hedge, ou seja, não tem risco cambial. Então ela empresta para o BNDES administrar taxa de 6% e 15% ao ano. Se for floresta, 1% ao ano. Por quê? Porque você precisa de recursos para fazer transição energética, descarbonizar a economia, agricultura, etc. E se você não tiver recursos diferenciados, você não avança numa agenda que o planeta exige. O mundo inteiro está com esse desafio. Agora, só mais um comentário. O consenso de Washington não é mais consenso nenhum Washington. Se você abrir o programa industrial do Biden hoje, a última vez que eu abri, faz umas 3 semanas que eu não vejo, mas estava 686 bilhões de dólares de subsídio não reembolsável. Vou repetir, o Tesouro Americano deu para a indústria 686 bilhões de dólares não reembolsável. Significa que deu e não vai cobrar de volta. E não vai pagar. E lá não precisa devolver para o Estado o subsídio como o BNDES teve que fazer ao longo de todos esses anos. Queriam matar o BNDES. Então, o que nós estamos disputando? E nós vivemos isso no banco o tempo inteiro. Por exemplo, o BNDES, nós temos fábrica querendo entrar em SAF, mas tem empresa brasileira, SAF é o combustível renovável da aviação,
que foi para os Estados Unidos, porque os caras dão 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões de dólares para construir a fábrica lá. Por exemplo, 2 fábricas de microprocessadores nos Estados Unidos foram 11 bilhões e 400 milhões de reais de dinheiro dado, não reembolsável. E se você olhar a União Europeia, a nova geração, é exatamente igual. E a China faz isso há 40 anos, a economia que mais cresce no mundo. Então, é só aqui que o empresariado é mais sistema financeiro, briga com política industrial, porque no resto do mundo está todo mundo defendendo. Os Estados Unidos está fazendo um plano Marshall, que eles fizeram para reconstruir a Europa, ao revés, para dentro dos Estados Unidos, para recompor. Você vê, a taxa de desemprego está 4,5%, tem problema de inflação, para tentar sobreviver à China. Ô, Reinaldo, ontem eu estava conversando com a presidenta Dilma. Ela me ligou para falar uma série de coisas. Estava indo numa feira de inteligência artificial, que ela falou, eu nunca vi nada para isso. O tamanho de tudo que esses caras estão fazendo é um negócio absolutamente impressionante. Eles formam mais engenheiros que os Estados Unidos, a Europa e o Japão juntos, todo ano. E mais doutores que Estados Unidos e União Europeia. Então já estão liderando em patentes, inovação, etc. Então é uma máquina de produção. E o Ocidente viu que essa coisa neoliberal que nós estamos há 40 anos, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo durante 30 anos. Nós evoluímos, a nossa indústria foi esmagada. Então, nós precisamos entender e não é só subsídio. Os Estados Unidos têm medidas protecionistas hoje, 25%. Automóvel elétrico, que aqui é 100% de imposto. Aço, 25% de imposto, e assim vai. Então, tem o protecionismo comercial, tem a compra do governo e tem o subsídio. E se alguém acha que a eventual eleição do Trump, isso muda, não muda absolutamente nada, e ele já avisou, inclusive. Na verdade, em muitos aspectos, ele faz um discurso até mais protecionista do que os próprios democratas. Reinaldo, o programa dele diz o seguinte, em termos de tarifa de importação. Para todos os produtos importados americanos, 10% de imposto na entrada. E depois nós vamos ver qual que vai ter mais. E o Trump, dessa vez, não é um cara que vai entrar para descobrir a máquina. Não, ele já conhece, já está montando a equipe e vai entrar pisando no acelerador. Então, ele disse que vai ser 10% para todos os produtos. Pode ser que não seja tudo, espero que não seja. Porque isso, o que está acontecendo no mundo? Pela primeira vez, o comércio mundial está crescendo abaixo do PIB mundial, que não cresce muito. Então, tem uma perda global em termos de eficiência e competitividade. Só que o sul global, o comércio está crescendo mais sul-sul do que norte-norte, porque aqui está muito mais. Nós temos que fazer mais parceria com a América Latina, com a Ásia, com a África. Nós temos que buscar mais alternativas de comércio, porque a barreira tarifária e não tarifária que está se erguendo nos países da União Europeia e nos Estados Unidos são muito fortes e são muito difíceis de você superar. Então, não tem como a gente ter indústria, a gente fazer inovação, a gente fazer a transição ambiental sem um banco público como o BNDES. Ele está no coração da estratégia de desenvolvimento do Brasil. E o mundo inteiro sabe disso e está buscando essa parceria. E nós estamos buscando construir. E nós temos relação com o mercado de capitais. As 2 maiores operações de infraestrutura do Brasil, e debêntures incentivadas, foram lançadas no mercado de capitais, foi o BNDES que estruturou. A única reclamação que tem no mercado é o seguinte: o BNDES estruturava, distribuía e não cobrava o FII, que é a remuneração pelo serviço. Acabou isso. Eu vou buscar dinheiro no mercado. Onde que eu vou buscar se eu não tenho tesouro? Claro. Nós aumentamos em 50% o pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional esse ano. Nós estamos ajudando no superávit. Nós estamos cumprindo 15 bi que nós demos para o Tesouro Nacional de dividendos, resultado do banco. Então, o banco é o maior contribuinte do Tesouro Nacional. É o contrário do que as pessoas dizem. Eu quero é que o Tesouro desmame do BNDES, não é o BNDES mamar no Tesouro. Porque a gente paga IOF, os maiores bancos do mundo não pagam nas operações, a gente paga dividendo, que a maioria dos bancos públicos não pagam, a gente tem antecipação do pagamento dos subsídios do passado, que eram 23 bi o ano passado, nós conseguimos parcelar em 8 vezes. Então o BNDES faz um esforço muito grande, só que o presidente Lula falou, não, eu quero Banco de Desenvolvimento, não quero matar o banco. Então o banco está se fortalecendo e nós aprovamos o último comentário. Foi muito importante, queria agradecer à Câmara dos Deputados, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a todos os senadores e deputados que se envolveram, o Guimarães, o Omar Aziz, que foi relator na Câmara do Senado. Nós conseguimos aprovar a LCD, Letra de Crédito para o Desenvolvimento. Porque, você sabe, o agro tem uma letra de crédito incentivada. O imobiliário tem e a indústria nunca teve. É uma coisa absurda. Então, conseguimos 10 bilhões de reais, nós vamos no mercado captar, vamos dar isenção, e como é BNDES, é um título muito sólido, vai ter uma demanda espetacular. Com isso nós vamos o quê? Financiar a indústria. E o dinheiro vai chegar lá na ponta. Então nós estamos criando alternativas de financiamento exatamente para não depender do FAT, que é o grosso do financiamento, é o fundo. Porque qual foi
a granada no bolso do BNDES que o governo anterior deixou, é usar o FAT para financiar a Previdência. Então o BNDES vai perder a partir de 2026. Funder. Nós estamos lutando o Tesouro reembolsar o BNDES. Mas nós estamos criando alternativas e buscando todas essas formas. Captação internacional, emissão de títulos internacionais como o Fundo Clima. Esse ano nós vamos trazer uns 5, 6 bilhões de dólares de financiamentos de investimento, Fundo Amazônia, que nós temos o Mover agora para a indústria automotiva, nós vamos administrar, o FUST para levar banda larga para a periferia, para as escolas públicas, é o BNDES que administra. Então, nós temos vários novos fundos, captação a mercado, empréstimos internacionais para não pressionar o Tesouro. Só para não perder um pedaço da fala. Isso que é aliado da Haddad, fala a verdade. Parabéns. Defende e contribui e ajuda. Que falavam que o senhor queria o lugar dele, mas acho que não, então. Não, eu quero continuar no BNDES, ali é o meu lugar. O senhor não quer o pior emprego do mundo, né? Não, e o pessoal faz assim, olha, o Haddad não sei e tal, pode ser o mercadante, viva o Haddad, deixa ele lá, ele quer. Eu ajudo ele até nisso também. Então o senhor gosta até desse papelzinho assim de espantalho e tal. Não, só usa toda hora. Cada hora que tem, Banco Central, não sei o quê, o mercadante pode ser, mas não, fica com o Galípolo que tá ótimo. E como o senhor não quer sair do BNDES, exatamente, tá tudo certo. Eu tô adorando os meus críticos. Ministro, no nosso primeiro Reconversa, nós falávamos da necessidade de impedir que o BNDES concorresse com o mercado de capitais como uma alternativa de captação barata de recursos vertidos ao desenvolvimento do país. Porque, de fato, o BNDES concorreu com o mercado de capitais e, de certa forma, foi determinante para que o mercado de capitais, a Bolsa de Valores, desse voos de galinha durante muitos anos no Brasil. Mas agora o senhor está dizendo que o BNDES pratica taxas de juros de mercado. No entanto, o mercado de capitais não está aquecido no Brasil. Eu imagino quais sejam as razões, mas queria ouvir do senhor. O que significa que as empresas não estão indo ao mercado de capitais, não estão ofertando ações ao público anônimo para se financiar. E, ao mesmo tempo, elas se deparam nos bancos com taxas de juros que são muito elevadas em razão do fato da taxa básica de juros estar muito alta. E essa ser uma disputa entre economistas e entre políticos e economistas no Brasil hoje. Por que, a despeito do BNDES não concorrer com o mercado de capitais, o mercado de capitais no Brasil, neste momento, não avança? Nós temos, acho que um problema global, que é difícil compreender, mas é um problema estrutural, é o seguinte: a dívida pública global hoje é maior que o PIB. E na economia você tem as chamadas bolhas financeiras. Em algum momento, estoura no sistema uma perda de valor, porque os papéis vão se valorizando numa velocidade que a produção não acompanha. E, de alguma forma, o mercado exige esse ajuste. A primeira grande crise foi ali o subprime em 2008. O mercado internacional parou, a bolsa desabou. E empresas que estavam com dívida em dólar, etc., quebraram. Então, naquele momento, qual foi a resposta do governo Lula? BNDES tem que ocupar o espaço que o mercado não consegue ter de crédito hoje. Então, teve um crescimento muito forte. O BNDES chegou a ser 4% do PIB. Hoje ele é 1%. Ele é um quarto do que era naquele momento. Naquele momento, o BNDES ocupou um espaço do mercado. O mercado estava fragilizado, sem capacidade operacional, mas ele ocupou. Eu acho que, passada a crise, o BNDES tinha que refluir um pouco para o mercado de capitais se fortalecer. Isso não aconteceu. E aí, o que foi feito também é o seguinte: desmonta o BNDES. Então, exigiram devolver 640 bilhões de reais antecipadamente. Imagina, o BNDES emprestou a TJLP, agora ele só pode emprestar a TLP, que é uma taxa mais cara. Aí ele tem que antecipar para o Tesouro o recurso. E o que ele vai receber da empresa é aquela taxa de juros de antes. O banco para... Sangra o banco. Em 2022, o caixa livre, que Xandão chegou lá todo alegre e tal, era 99 bilhões de reais. 92 bilhões de reais. Quando nós chegamos era 16. Em um ano. Então, nós demos uma virada. Agora, essa virada não é... Onde que o BNDES, por exemplo, ocupou um espaço maior no mercado de capitais no ano passado? As Americanas. Gerou uma crise de confiança gigantesca. Sim. Foi uma fraude de 28 bilhões de reais. 500 fundos perderam dinheiro. Os bancos perderam ali, 3 bancos acho que perderam 12 bilhões de reais. O BNDES tinha 1 bi nas Americanas. Agora, como é um banco prudente público, tinha carta de fiança. Começou a crise, nós cobramos, 24 horas cobramos dos bancos. 2 bancos privados tiveram que honrar
e honraram, e depois foram para receber. Uma parte disso foi pago, outra parte os fundos perderam e o mercado parou. Então, na hora que parou, quem é que fez a política anticíclica? Nós lançamos as 2 maiores operações de infraestrutura da história e o BNDES que estruturou. E aí deu segurança para o mercado voltar a ser parceiro. Nós estamos fazendo uma operação muito grande, em breve vai ser aí publicizada, por exemplo, com o Banco Itaú, uma operação de 10 bilhões de reais de investimento. Vai ser a maior operação de infraestrutura. Então, o BNDES é parceiro dos bancos privados em organizar, em distribuir, em viabilizar operações. Ganhamos vários prêmios internacionais pela sofisticação dos instrumentos financeiros. Então, hoje, eu acho que esse ruído é muito pequeno. Não, hoje eu faço parte da Febraban. 55 anos que tem Febraban, o BNDES nunca E participou. eu tô pensando, viu, Luiz? Vê se você preside aquele negócio. Já que é o BNDES, hein, Xandão? Ou então põe Xandão. O Xandão já está. O Xandão é da diretoria, eu sou do conselho. Ah, o Xandão já está. Mas você sabe que antes de eu entrar, eles mudaram o estatuto da Febraban. Eles puseram uma cláusula que diz assim: todos os membros da Febraban é vedada fazer crítica à Febraban. Se fizer, é expulso. Eu disse que era cláusula mercadante, que eu não podia falar mais mal. Mas o ambiente é muito bom, porque você discute, você pensa junto. Então, quebrou esse gelo, criou uma relação, acho que muito construtiva. O Isaac, eu acho que é um grande gestor. O presidente hoje do Conselho é o Trabuco, que é uma pessoa muito sensível, que tem uma visão de Brasil, que eu acho que pensa grande. Então, nós estamos criando um ambiente de diálogo e eu acho que há uma compreensão que é indispensável o papel do banco. Quem é que dá crédito 35 anos no Brasil? Ninguém, só o BNDES. Quem é que entra nesses... Por exemplo, quem é que entrou na Embraer nos momentos difíceis? A Embraer. Porque a Embraer é a Embraer, né? Hoje a Embraer é por causa do BNDES. Porque nas horas difíceis quem bancou foi o BNDES. Esse ano nós vamos ter aí, acho que bater recorde de aviões, eu não posso dizer ainda aqui. Logo vão ser anunciadas novas vendas espetaculares da BNDES, da Embraer. Quem vai financiar? BNDES. Então, o BNDES, papel e celulose. O Brasil tem a maior empresa do mundo. E um setor que nós estamos extremamente competindo. Não existia. Na época que apareceu plantar eucalipto no Brasil para fazer papel e celulose, o mercado foi um negócio de floresta, plantar esse negócio é risco, eu não vou entrar. Quem é que financiou? Foi o BNDES. Então, quem é que entrou em energia solar e eólica? Foi o BNDES. Quem é que financiou em energia hidroelétrica? Foi o BNDES. Então, o BNDES ele tem um papel, por ser um banco público, de ousar. Ele é um capital paciente. Ele não quer retorno rápido. Você pensa o quê? Pega o salário dos diretores de banco e compara com o BNDES. É uma brincadeira. O salário dos funcionários são bem pagos, olhando para o setor público, para o setor privado, não. Em termos de relação de faturamento e resultado e folha de pagamento, é a melhor relação de todos os bancos do Brasil. Então, é um corpo funcional altamente competente, dedicado, é um centro de excelência do Estado brasileiro e hoje é um suporte ao mercado de capitais. Nas horas difíceis, o BNDES, agora mesmo, a hora que a Selic fez assim, isso para o mercado. Quem é que continua entregando? O BNDES? Então, agora está acalmando. Eu acho que as coisas voltam e nós estamos desenhando. Agora, nós precisamos fazer o mercado de capitais voltar para fazer a IPO. Porque é o capital mais barato para a empresa se financiar. Não tem como o capitalismo se desenvolver se não tiver um financiamento barato que é emitir ação na Bolsa. Então, nós somos totalmente pró-mercado de capitais. Somos aliados, somos parceiros, mas nós fazemos o que eles não fazem. Quando você precisar de um bom banco, você tem vários. Vai lá e pega e faça e tal. O que eles não resolveram, o BNDES resolve. Alô, ministro, o presidente, nós falamos hoje dos 15, no total 508,5 bilhões do Plano Safra. Tem o Plano de Incentivo à Indústria, de 300 bilhões. Esses programas, o senhor falou uma pequena parte de tudo que o BNDES faz, é em benefício do Brasil, sim, mas aqueles que recebem esses créditos são empresários, não é? Que, de outro modo, sem isso, teriam um programa de incentivo, por exemplo, à inovação. Com juro de mercado é impossível. Então, né? Por que a que se deve um certo mau humor certo não, pronunciado mau humor da elite brasileira ao governo, com o governo, na sua opinião? Não. Eu acho que tem um problema histórico. É uma malésia ainda? Não, eu acho que tem um problema histórico, ideológico, que não vai... E tem uma parte da elite financeira, especialmente, analista de mercado e veículos financiarizados também, que tem uma visão neoliberal. Estão no consenso de o mundo mudou. Ainda. Eles não se deram conta que há um novo cenário geopolítico. O que era a globalização está virando a fragmentação,
que o Ocidente está desacoplando da economia chinesa, vai ter muita turbulência, instabilidade, guerras, conflitos, e o Brasil tem um risco e uma janela de oportunidade a ocupar, mas você não tem como disputar sem instrumentos de política pública, seja na indústria, seja na agricultura, seja no comércio, porque o protecionismo cresceu muito, os subsídios cresceram muito, a concorrência e a competitividade é muito mais difícil. O Brasil, o BNDES tem que focar nos setores que nós temos mais competitividade, nós temos mais eficiência, que nós temos mais potencial. Por exemplo, o Brasil, eu acho que ele pode liderar essa transição de uma economia de baixo carbono climática e energética. Nós já temos a melhor matriz energética do G20. Você pega, por exemplo, o biocombustível etanol, 50 anos de história, que começou com o BNDES, 50 anos. O Brasil é o maior consumidor do mundo de etanol e biocombustível, o segundo maior produtor. Nós somos o terceiro maior produtor agrícola, o segundo maior exportador de alimentos. Com a crise climática, há uma insegurança alimentar no planeta. O Brasil tem um papel extraordinário e as commodities agrícolas vão aumentar de preço por causa da instabilidade climática e do custo. Nós somos o maior produtor de carne, o segundo maior de frango, o terceiro maior de carne suína, primeiro do suco de laranja, o primeiro em soja, somos o primeiro em café, em açúcar. Então, o Brasil tem um papel, por exemplo, agora, o que o BNDES quer no agro? Primeiro, sem desmatamento. Nós temos terras degradadas para serem recuperadas. Então, você quer um financiamento do BNDES? Nós temos um mapa biomas. A primeira coisa que a gente analisa é o desmatamento. Desmatou, não recebe na entrada, não é, né? Depois vai suspender. Ganhamos o prêmio por esse programa. E hoje outros bancos tiveram que fazer o mesmo. E nós queremos financiar agora a parte dos insumos. O Brasil, por exemplo, importa 95% do potássio. Nós temos minas de potássio para serem desenvolvidas no Brasil. Nós queremos impulsionar a produção de potássio. A amônia verde, o hidrogênio verde é o salto da energia limpa. Você faz o amônia, entra com o bioinsumo, que é a parte de nitrogenados. Então, por exemplo, tem um parênteses aqui, tem uma grande fábrica internacional, veio lá conversar com o BNDES. Falou, vamos fazer uma fábrica de nitrogenados e de amônia verde. O mercado consumidor do agro é muito forte. Nós estamos num setor que a energia é muito forte, eólica, solar. O Brasil é muito competitivo, de longe o país mais competitivo. Então, faz todo sentido hidrogênio, amônia verde e tal. A logística a 500 quilômetros é imbatível, porque não precisa de navio, porto, etc. Mas nós temos um problema. Eu falei, qual é o problema? O problema é que a nossa primeira fábrica vai ser nos Estados Unidos. Mas vocês são mais competitivos. Eu falei, por quê? Porque o governo americano deu 200 milhões para construir a fábrica, de dólares. E em 10 anos vai dar 1 bilhão porque ele paga um subsídio por cada quilo de amônia que nós produzimos. É com isso que nós estamos competindo. Agora, você vê esse pessoal que fica operando o dia inteiro atrás de uma matéria, que nunca estudou nada, que não estuda, que não olha, que tem dificuldade de entender que pensar um país e um projeto de desenvolvimento é mais complexo do que o resultado no final do dia da sua planilha. Então, é essa disputa que nós estamos envolvidos. Eu acho que não há percepção disso. Segundo, se a gente olhar os dados econômicos reais da economia brasileira, Sim. Menor taxa de desemprego em 10 anos, Reinaldo. Sim. A maior massa de população empregada da história do índice, 101 milhões de pessoas. O governo Lula, anotem, gerou 3 milhões de empregos e 1,5 milhão com carteira assinada. E não é aquela carteira verde e amarela que nunca viu aquela carteira de trabalho. É a carteira de trabalho mesmo com direito. 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão 550 mil empregados durante o período do governo Lula. Nós estamos com a maior massa salarial real da história econômica documentada do Brasil. Não é qualquer coisa. Só ano passado cresceu mais de 11%. Mais de 11%, e a renda média da população está crescendo 6,1%, que é um ritmo chinês. E o mercado forte é o que faz inclusão social, o que gera empreendedorismo, o que gera iniciativa, e é o que atrai o investimento, porque o investimento que estava muito baixo, cresceu 4,1% nesse primeiro trimestre. Então, nós estamos, se você pegar as contas externas, as exportações batendo recorde, superávit comercial batendo recorde. Então, a inflação dentro da meta e caindo. Então, todo esse conjunto, essa é a economia real, esse é o Brasil que as pessoas vivem. O que é PIB para o povo? É emprego e renda. Então, esse é o Brasil real. Agora, você tem um problema sério, histórico. Nós herdamos uma situação fiscal muito difícil. Esse modelo do agro recolhe pouco imposto, gera muito superávit comercial, mas gera pouco emprego. Por isso que o Brasil precisa se industrializar. Emprego, valor agregado, adicionado, inovação, quem cria é a indústria. Pega essa sala aqui, ó. Vamos botar que meu chazinho aqui é agro. Vamos pôr a água no agro.
tem uma plantinha ali que é agro. O resto tudo aqui, o carro que você vê, o teu celular, o microfone, a câmera, a sala, o prédio, o tapete, a mesa, etc. É indústria. O valor agregado, a riqueza social é indústria. Então essa ideia que o Brasil não precisa ser indústria, que é uma grande fazenda, isso é uma bobagem teórica, histórica e elementar, entender que nós precisamos reindustrializar o Brasil. Agora, essa é a disputa. E seria uma compreensão única dos grandes países, porque está dado que não é o que a União Europeia hoje faz e pensa, não é o que os Estados Unidos fazem e pensam, não é o que a China faz e pensa, não é o que a Índia faz e pensa. Mas é o que querem de nós. Mas é o que querem de nós. Exatamente. Querem de nós. Então, Que é uma coisa assim, que é estupendo. Estúpido e estupendo. Não, e sempre foi assim, né? Sempre Se você foi pegar a independência, o modelo mais importante, você pega uma figura como Getúlio, que criou o Estado Nacional, criou a CSN, criou a Vale, criou a Alckmin, depois criou o BNDES e a Petrobras, que diziam também que não tinha petróleo, que era necessário. Você pode ter erro, tem aquele período autoritário do Estado Novo, mas você tem ali uma estrutura de Estado e uma economia industrial. Você pega o Juscelino Kubitschek, tinha um programa, e tudo quem fez? BNDES. Celso Furtado, Maria Constância Tatamari, Roberto Campos, era um debate intenso, ali Inácio Rangel, teórico, e continua assim. Mas era quem formulava, segundo o PND, os grandes momentos da história econômica do Brasil. Então, o Brasil precisa... Nós estamos buscando construir esse projeto nação. Então, a política industrial, o novo PAC, a política agrícola, a descarbonização da agricultura, a modernização, o plano de transformação ecológica. Agora, tem um pessoal, tem uma elite que acha que a desigualdade não é um problema, que a inclusão social não é um problema, que o Brasil tem que se acomodar nesse papel histórico e que a única coisa que importa é o resultado financeiro imediato, essa economia de papéis, que tem um papel, o crédito tem um papel. O crédito é uma forma de você financiar o sonho das pessoas. Mas ele tem que estar ligado à economia real, ele tem que trazer resultados. Bom, deixa eu só encaixar uma questão aqui, porque senão passa o momento. Nós falamos... Eu realmente não vejo razão para a elite brasileira estar com esse mau humor com o governo, especialmente o setor produtivo, que a gente nota muitas vezes. A bancada do agro, isso aqui sou eu falando, não é o Mercadante, sou eu falando, né? A bancada do agro, por exemplo, diante de um plano safra como esse, tem lá gente ocupada com a anistia do Bolsonaro. É um negócio delirante. O senhor citou, e corretamente, dados que demonstram que a vida do pobre também melhorou. Quer dizer, como eu digo, melhorou objetivamente, sim, os números estão aí. No entanto, a popularidade do presidente não parece se combinar, ser congruente com esses números. Não parece? Não é. Não é? Qual a avaliação, não quero que o senhor fale em nome do governo, mas nos debates entre vocês, que entendimento se tem disso? Ainda vai acontecer? É um problema das redes? Que entendimento se tem a respeito? Vou mandar uma tabela para você, comparando todos os presidentes da América Latina. Tem o Obrador, melhor popular no final do governo. Depois você tem os que estão no começo de governo, que você começa mais alto e depois cai. O desempenho mais resiliente é o do Lula. Sim. Melhor indicador de popularidade da região é o do Lula. Se você pegar esse índice de aprovação e pegar uma reeleição, é 85% de chance de reeleição quando o candidato vai para a sucessão. É o incumbente. Quando é um incumbente, é um terceiro, cai muito essa percentual. Eu vou te mandar, essa tabela é boa você ter. Sim, sim. Vocês gostam, vocês dois. Vou mandar, é uma pesquisa com 400 eleições presidenciais no mundo. Tem a tabela. Qual é o percentual de aprovação do governo e o índice de reeleição. Então é muito sólida a posição. Eu acho que nós temos um problema sério fiscal, que é a política de juros altos. Eu acho que nós temos que rever... Primeiro tem que ter um diálogo entre política fiscal e política monetária. Eu até posso entender, eu nunca fui favorável, mas eu posso entender você ter uma autonomia do Banco Central no primeiro ano da transição de um novo governo, para você ter uma certa estabilidade e aí ter tempo de fazer as mudanças. Agora, 2 anos, metade do mandato é o ex-presidente que indica, isso não faz nenhum sentido. E isso dificulta, às Só para vezes... deixar claro, o senhor não está atacando a autonomia em si, mas esse período em que... Eu acho muito longo. Muito longo, também acho. Eu acho que... Procurador-Geral da República não chega a ser 1 ano? Exatamente. Você não tem... É muito difícil você ter um mandato... 8 meses? Que fica 2 anos, mesmo no resto do mundo. Sim. Então, eu acho que tinha que rever essa regra. Eu não vou entrar aqui em discussão específica e tal, porque não é meu papel, e não quero criar ruído, porque eu acho que os ruídos atrapalham, mas tem que ter um diálogo político-fiscal e política monetária. Você tem que trabalhar juntos, tem que trabalhar de forma coesa. Você não pode atacar
ou outro. Isso não contribui para o desenvolvimento e para o avanço. O ministro Haddad está fazendo um esforço gigantesco para dar sustentabilidade fiscal ao Brasil. Não é uma coisa fácil. Se imposto fosse uma coisa boa, não chamava imposto. Isso. Chamava solidário, meu amigo, meu companheiro, mas chamava imposto, ninguém gosta. Mas você precisa recolher imposto e, principalmente, ele está tentando fazer justiça fiscal. Tributar os super ricos, os fundos que não tinham nenhuma tributação quando o assalariado paga na fonte qualquer coisa que ele fizer, o pequeno proprietário, a média. Então você tem que ter mais justiça tributária. Um esforço gigantesco para entregar uma reforma tributária que simplifique, desburocratize, racionalize, saia da origem para o destino, que é uma transição muito complexa de fazer. Que ninguém perca os entes federados que você faz, mas é um esforço muito grande. E tem que ter corte de gasto, mas com alguma dificuldade, que é o seguinte. Você veja, por exemplo, o presidente do Banco Central, o próprio Banco Central, dizendo assim, o Banco Central não aguenta mais, a média de idade é 53 anos. Você não está substituindo os funcionários. O banco está 5 anos sem ter reajuste salarial. O presidente ganha 13 mil reais. Exatamente, é um DS6, só que não é ele. São todos os secretários executivos da Esplanada. São todos os secretários nacionais que ganham como ele. Aí parece que para ele é uma ofensa, mas para os outros, então pode continuar. Como? O governo tem que recompor o salário do servidor público. Não é possível trabalhar dessa forma. Você tem que recompor. Agora, não adianta também querer que no primeiro ano do governo deu um reajuste de 9% e parcelou a recomposição, você recomponha todas as perdas do governo anterior, porque não tem como fazer isso. Então, você tem gasto para cortar? Tem. Eu acho que tem que cortar pouco de muito. Em vez de cortar muito de pouco. Tem que cortar muito. E tem que enfrentar algumas reformas estruturais que são complexas. A Previdência está com déficit. A reforma agravou o déficit da Previdência. Então, você tem uma nova geração que não quer entrar no sistema previdenciário. Isso. E precisa mostrar que é importante quando a gente vai chegar na nossa idade, né? Aqui na mesa sou só eu, que vocês são muito mais jovens, mas você vai chegando... vai chegando, você fala, tem que ter uma previdência. O trabalhador autônomo de plataforma não quer. Não quer. Mas aí, eu acho que não é o trabalhador, é uma parte dos trabalhadores, que é uma parte importante, que faz bico. O cara tem uma função e trabalha no Uber. Ele tem uma função e trabalha no iFood. Quer dizer, esses... ele já paga, ele não quer, eu vou ter obrigado a pagar. Mas tem uma parte que não paga nada, é para você mostrar que tem que pagar. É um direito e uma obrigação, porque você tem que sustentar um sistema previdenciário. Então, tem que enfrentar essa agenda. O setor público tem muitos privilégios que precisam ser revogados, e não é fácil, porque é uma burocracia muito poderosa, que reage de forma corporativa com muita eficiência. Isso é um processo. Agora, o governo está fazendo um esforço gigantesco para poder organizar as contas públicas. Transparente, buscando manter um arcabouço fiscal que dá previsibilidade na evolução da dívida pública. Agora, nós estamos vivendo em que mundo? Acabei de dar os dados de subsídio da União Europeia, dos Estados Unidos, da China. É nesse mundo que nós estamos vivendo. Quer dizer, se você não tiver investimento, nós vamos perder. Se não tiver investimento, e você não tem como investir nessas áreas da transição climática, é a primeira vez na história que o custo da nova matriz energética é maior do que da energia anterior. Então, se o Estado não fizer, o mercado não tem como fazer. Sim, não faz. A economia é cada vez mais conhecimento e inovação. Nós temos uma revolução digital, nós temos uma revolução industrial. Se olha para os fármacos hoje, nós estamos... Era fitossanitário, depois eram os bioquímicos, hoje são os biológicos, é outra geração de fármacos. Todas as 17 grandes empresas de fármaco no Brasil estão com programas de inovação fortíssimos no BNDES. E vão fazer, porque não é mais só genérico, não, estão fazendo patente, vão disputar o mercado lá fora, remédios de ponta. Agora, o déficit nessa área é 25 bilhões de dólares. É muito melhor eu ter um programa de inovação, produzir fármacos, substituir importação, do que eu continuar comprando lá fora, uma área que é decisiva em termos de inteligência e de pesquisa. Então, há uma mudança na matriz econômica, há uma mudança geopolítica, e nós precisamos de uma relação Estado-mercado. O Estado tem que ser amigo, parceiro, indutor. Não é o Estado empresário, nós estamos falando do Estado que induz, que fomenta, que articula, que ajuda e que orienta e que decide o que é estratégico junto e de forma transparente com o mercado brasileiro. E eu acho que é um processo de aprendizado, mas já foi assim, viu, Renato? Se você olhasse em 2006, eu escrevi um livro que chamava Brasil Primeiro Tempo para dizer que nós íamos ganhar a eleição, que o governo era muito bom. Se você falasse, acho que nem o governo acreditava. Em 2010 foi diferente, em 2014, das 9 campanhas nós perdemos 4 e ganhamos 5. Então, eu acho que o governo está fazendo uma entrega. Depois eu fui para Campinas. Aí eu fiz uma pergunta lá. Quanto o governo anterior investiu na cidade?
Zero. Quanto em 1 ano e meio nós estamos entregando? 2 bilhões de reais. Estamos iniciando um programa de macro-drenagem que eu fui lá entregar o cheque hoje da primeira parcela de 560 milhões. Estamos fazendo um corredor, um BRT, que vai beneficiar 420 mil pessoas. Tem programa da Minha Casa Minha Vida, que tem um esforço gigantesco de investimento. Estou pegando aqui a minha agenda de hoje. Vamos pegar o governo de São Paulo. O trem intercidades de alta velocidade Campinas-São Paulo, que eu acho que sempre defendi isso. Todas as grandes cidades têm trem de alta velocidade para o interior. Porque você vive no interior, vem trabalhar na cidade, diminui o congestionamento, você vai sentado, sai na hora, chega na hora, você trabalha no Wi-Fi, você toma café no trem, é uma coisa agradável, tal, silenciosa, não poluente. Então, é uma revolução na matriz de transporte. Nós estamos botando 6 bilhões e 700 milhões de reais. O BNDES está financiando. Qual foi a minha crítica ao governador? Que ele foi em Campinas e falou... olha, a orientação do presidente Lula tem uma relação republicana com todos os governadores. Não estou olhando o partido, não quero saber quem votou e o que vai ser. Quer dizer o seguinte, se a gente não trabalhar junto, se a gente continuar no palanque, esse país não anda. É lógico que o governo tem capacidade de fazer muita coisa, mas junto nós fazemos muito mais. E sem crédito nós vamos fazer muito mais. Isso vale para prefeito e tal. Isso é a relação republicana que foi destruída no governo anterior. É muito difícil o sujeito ser bolsonarista e respeitar o Pacto Federativo, porque ele foi totalmente rompido. Não, ele não falava com o prefeito. Não falava e o governador mandava atacar e não dar nada e perseguir, etc. É o oposto. Então, nós fizemos. Sim. Nós estamos financiando 44 composições para a linha 6. Aqui. Nós financiamos a linha 2, a linha 4, a linha 8, a linha 9, tem demandas de crédito no BNDES. Nós estamos com um programa já entregamos já aprovamos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E a demanda de crédito do governo de São Paulo no BNDES é 23 bi. 23 bilhões de reais. E o que nós fizemos em um ano é mais do que todo o estoque de crédito que nós encontramos. Agora, tem uma coisa que eu combinei com o governador, que é a única coisa que eu tenho dito. Tem uma contrapartida. Essas obras e essas realizações têm que ser apresentadas como uma parceria do governo federal e do governo de São Paulo. Não quero saber qual é o palanque, eu quero saber que a obra é uma parceria. É um esforço que nós estamos fazendo para construir. E ele está fazendo direito? Não. Ele não tem. Tarcísio. Vou dar outra para você. Por exemplo, nós aprovamos, já está aprovado, há 2 meses esperando para fazer um evento. O trecho norte do Rodoanel. O BNDES está financiando para acabar o Rodoanel, que começou lá com o Mário Covas, Reinaldo. 2 meses esperando. Então, vamos recuperar um espírito federativo, um respeito na vida pública, a disputa... Eu vou falar uma coisa. A relação dos nossos governos com os governadores do PSDB. Pega o Alckmin. Foi governador com o Lula, recebeu investimento, o Alckmin disputou a eleição e hoje é vice. A relação é a melhor possível. Eu acho que o Brasil tem saudade dessa disputa, que era mais racional, mais qualificada, mais inteligente. Mas nós temos que resgatar esses valores. O Renato Janine Ribeiro aqui, ele chegou a falar do tempo do PT, PSDB, nós brincamos, né? Bons tempos. Bons tempos. Né? Havia a ética da porradaria. Você viu, e o Lula com o Serra tinha uma excelente relação de parceria, de investimento, faz coisa junto. E tem uma disputa política, foram candidatos. Isso é da vida, da democracia. Por isso que tem democracia, não é para todo mundo estar no mesmo lugar. Mas você precisa recuperar o espírito republicano. O Brasil não pode perder mais tempo. Não pode passar o ano inteiro, todos os anos, em cima do palanque. Então tem que... Acabou a eleição, quem ganhou, ganhou. Você governa, não quer saber quem é o prefeito e o governador. Nós estamos trabalhando com todos os governadores, com todas as prefeituras, que não interessa a qualidade do projeto, capacidade de endividamento, se está dentro das prioridades. E com isso nós estamos trabalhando. Agora, a contrapartida, o que é? O reconhecimento da parceria. Sim, claro. É isso só que nós estamos exigindo, que eu acho, e é resgatar esse espírito republicano. Que é cumprir um dever de informar a população. Informar da parceria. Até porque é isso, é uma questão de informar. O problema é que às vezes... A publicidade dos atos administrativos. É que eu acho difícil, por exemplo, o sujeito defender isso do lado de lá. Quiser ser candidato com apoio, muito difícil. Porque... O que nós assistimos aqui é o é aquela coisa que não tem a visão da democracia, da pactuação, da disputa, da pluralidade. Se fizer composição com o PT, está fora do meu palanque. Não se reelege, não tem meu apoio. Então é muito difícil. Como é que você combina as duas coisas? Mas eu vou continuar insistindo e vamos continuar sendo republicano, mas cobrando o compromisso. É de 2 mãos. Nós fazemos, mas tem que ser
divulgado com transparência, parceria e realização. Aliás, olhando para a câmera aqui, o Tarcísio, governador Tarcísio, quer construir a imagem de um centrista com apoio da direita. É muito pouco centrista, então, não reconhecer a cooperação, não é não? É isso aí. É isso aí. Ministro, o senhor fez menção a um tema que é muito interessante, né? Tem muita gente dizendo que o carro elétrico logo estará obsoleto e será substituído pelo carro a hidrogênio. Eu já vi alguns carros fora do país movidos a hidrogênio e que a grande dificuldade é liquefazer o hidrogênio e a necessidade de ter amônia, e a amônia ser produzida de uma maneira ecológica, sustentável, para liquefazer e transportar o hidrogênio. A pergunta que eu faço é dupla. É uma pergunta política e uma pergunta industrial desenvolvimentista. A política é a seguinte: a Petrobras tem um papel nisso, quer dizer, a maior companhia de petróleo do Brasil, uma das maiores do mundo, que sozinha seria quase uma economia de um país, tem um papel a desempenhar na transição energética do país e do mundo, porque o Brasil pode ser o grande campeão na produção de hidrogênio verde. E conta um pouco para a gente, para os nossos espectadores, por que o senhor não foi para a Petrobras? E não adianta dizer que o senhor não ia, porque 21 superintendentes do BNDES, os 21 superintendentes do BNDES fizeram uma carta para o senhor ficar. Fica bigode, uma coisa assim. Fica Então, bigode? Fica bigode. Então, Ela tá fazendo gênero pop agora? explica para os nossos espectadores, em primeiro lugar. Xandão assinou a carta, também fica bigode? Por que não foi? A turma da diretoria, tem gente que mudou, comprou apartamento, mudou por Rio. Agora você sair daqui, que conversa que é Mas essa? não ia sair, é do outro lado da rua. Então, a minha visão primeiro da Petrobras é a seguinte. Primeiro, a Petrobras é uma empresa de petróleo. Essa transição energética, o petróleo não vai acabar. Não tem nenhuma previsão na OCDE, na Organização Mundial, se quiser. Não tem nenhum centro inteligente que diga assim, o prazo é esse. Por quê? Porque toda a frota que está aí, por exemplo, de avião, todos os aviões vão... Navio. 90% do comércio mundial é petróleo, é fóssil. 95% das exportações brasileiras é fóssil. Nós temos que até 2027 começar a transição e ter... O transporte, você está falando. Transporte, o navio. É fazer navio com energia renovável. Bom, os caminhões, os ônibus, é toda a estrutura que está aí. E depois, você tem são 3 mil produtos que a matriz é fóssil. Plástico, derivados, polímero. Então, o petróleo vai continuar, a demanda continua crescendo, mas a taxa de crescimento está caindo. Então, a Petrobras vai continuar sendo uma empresa de petróleo. Nós precisamos descobrir essa reserva que nós tivemos, explorar e utilizar essa riqueza extraordinária para financiar a transição energética e ajudar no enfrentamento da crise climática, que é um pouco a Noruega, que é uma grande produtora e doa para o Fundo Amazônia. Né? Então, nós podemos fazer muito mais pelo Brasil produzindo essa energia, porque senão nós vamos importar, porque não vai desaparecer. Agora, no caso da eletromobilidade automotiva, a minha visão é que eu acho que, no curto e médio prazo, o que vai se impor no Brasil é o carro híbrido etanol elétrico. A autonomia é o dobro. Não sei se você viu a BYD, o carro que eles estão preparando, Toyota, etc. Você vai de São Paulo a Salvador sem parar no posto. Tem muito maior autonomia. A estrutura... Elétrico com etanol. Com etanol. Você sai no etanol e aí ele mobiliza o dínamo e a eletricidade ganha autonomia. Por que é mais inteligente? Porque o carro elétrico, nós não temos estrutura de plug-in no Brasil. Como é que você sai com o seu carro, você não sabe onde é que você vai carregar, onde você pode chegar. E a estrutura de posto de gasolina e etanol está pronta. Nós somos o maior consumidor do mundo. Então essa é uma riqueza. É uma tecnologia que gera emprego, gera inovação. O etanol de segunda geração é 30% mais produtivo. A descarbonização é quase completa. A vinhaça, 1 quilo de etanol, você tem 20 quilos de vinhaça. Hoje a vinhaça vira metanol, e vira combustível para toda a frota que produz, por exemplo, na usina, na fazenda, não emitir. Então é cada vez mais sequestro de carbono e é uma riqueza que o Brasil tem. E o etanol de milho, por exemplo, tem várias usinas chegando no BNDES. A segunda safra você faz etanol e o resíduo alimenta o boi. Então é confinamento, reduz o desmatamento, aumenta a produtividade e a eficiência da pecuária. Então nós temos aí um caminho que eu acho que é... Por exemplo, o que o BNDES está financiando? Nós estamos financiando, por exemplo, toda a parte P&D da Volkswagen para desenvolver esse modelo. 17 veículos.
a Stellantis, lá, a Fiat, são 22 modelos que vão ser lançados. Eu acho que esse é o futuro imediato. A longo prazo, eu acho que tende a ser o hidrogênio verde. Tem de ser o hidrogênio. Tanto na navegação também. Mas os navios a hidrogênio, o que você precisa instalar para carregar o hidrogênio é muito maior do que você vai levar de carga. Não faz nenhum Ainda sentido. é muito grande. Então, nessa primeira Maior etapa... que o navio. Quem é que faz o seguinte? A IMO, que é a autoridade da ONU para o mar, porque assim como a ONU regula o espaço aéreo, regula o mar. A partir de 2027, você vai pagar pedágio por tonelada de carbono emitido no transporte naval. Falam entre 50 e 500 dólares a tonelada, etc. É no mínimo 15% de aumento de custo. Como o Brasil tem problema de logística para chegar na China, por exemplo, em comparação à Austrália, à África, nós precisamos correr para sair na frente nesse mercado. Com 3% do consumo de combustível da navegação mundial, nós temos que dobrar a nossa produção de etanol. Então, olha o mercado incrível que o Brasil tem. E vai ser o etanol, vai ser o biodiesel, vai ser o derivado do biocombustível que vai sair na frente no navio de renovar, que é uma obrigação. E nós vamos perder competitividade se nós não tivermos navio, porque a Europa está botando pressão, os Estados Unidos, etc. Então, eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade histórica. O que a Petrobras tem que ser? Uma empresa de petróleo em transição. Ela tem que investir na energia, principalmente na expertise dela, que é o biocombustível, que é o diesel verde, que é o diesel. Ela tem aí uma capacidade de produção, de distribuição, de processamento, de conhecimento, é espetacular. Eu acho que até eólico offshore, para a Petrobras fazer um parque eólico no mar, para quem faz petróleo, tira dos 7 mil metros, processa, gás, etc., é brincar de playground. Mas não é a coisa mais inovador. O mais inovador era entrar em biocombustível e ser parceira do setor privado, aumentar a eficiência, a produtividade, etc. Sobre a ida para a Petrobras, essa discussão tinha no governo, o presidente Lula conversou no começo do governo, depois esse tema voltou. Agora, a minha leitura, foi isso que eu conversei com ele, primeiro, eu achava que a gestão do Jean tinha muita coisa positiva. Tinha coisas para ajustar? Tinha. Acelerar investimento, acho que tem que fazer mais rápido, fazer mais política de substituição de importações, entrar nessa agenda da transição energética. Tinha coisas que eu acho que precisava ajustar. Mas foi uma gestão muito exitosa, rentabilidade muito boa, muita coisa positiva. A Magda é do setor, é funcionária de carreira, foi presidente da ANP, faz muito mais sentido que eu ir para a empresa. Uma empresa que 1 milhão de acionistas, 550 bilhões de reais de ativo, de valor em bolsa. A empresa que é 15% de Ibovespa. E que, ao mesmo tempo, tem que manter o preço do combustível na bomba barato. Tem que pagar dividendo, porque a empresa de capital aberto é uma bobagem dizer que não tem que pagar dividendo para os acionistas. Então, o cara sai da empresa, claro. A empresa perde valor. Sim. E você tem que, ao mesmo tempo, gerar capacidade de investimento para descobrir novas reservas, para melhorar a eficiência e para entrar na transição energética. É uma coisa bastante complexa. Agora, eu acho que o BNDES, você leu tudo que o BNDES faz. Nós lançamos 400 milhões de reais de financiamento do cinema, 1% ao ano, dia 19. Ontem lançamos mais 10 milhões para não reembolsável, para edital para quem quiser entrar. Metade, todo o restauro de patrimônio público no Brasil, o BNDES que fez. Toda a matriz energética nós que financiamos. Quem sustenta a nova política industrial somos nós. Está lá no painel e vamos cumprir mais do que os 300 bilhões. Nós já estamos chegando aí a metade em 1 ano e meio. Era para chegar. Já está? Já estamos chegando. Era para chegar em 2 anos, nós estamos chegando a metade dos 150 bilhões. Logo está lá no coisa. Estamos financiando a inovação, estamos financiando a proteção da Amazônia, estamos financiando o agro, mais de 1/3 de todo o financiamento do agro. Financiamos o cooperativismo do Brasil. Eu acho que eu ajudo muito mais nessa diversidade, com a minha formação específica. Eu não sou um sujeito do mercado, eu nunca trabalhei na iniciativa privada, meu objetivo nunca foi a minha remuneração, não passa na minha cabeça. Pela minha formação, eu já contei até aqui, de onde eu nasci, o que eu fiz. Minha mãe era professora, meu pai militar. Etc. Então, eu sou um servidor público, meu negócio é pensar a política pública. Então, e o BNDES foi, historicamente, um centro de formulação de política de desenvolvimento, que estava morto. Hoje o BNDES faz... Eu quero prestar minha homenagem à minha querida Maria Conceição Tavares, ao grande Celso Furtado, pessoas que tiveram um papel extraordinário na história do Brasil. O BNDES está voltando a ser esse centro. Nós estamos discutindo inteligência artificial, transição digital, inovação, então, transição na matriz energética. Eu acho que esse é o papel que eu me sinto mais à vontade, mais confortável, mais seguro. Acho que os servidores estão muito motivados, a diretoria é muito coesa.
de alto nível. Aí no começo da gestão, assim, o Mercadante montou um governo paralelo porque os caras são muito bons. Até você falou assim, nunca vi. Agora, criticar porque os diretores são bons. Não, lembra dessa crítica? Até essa teve. Até essa teve. Até o Xandão falou, Xandão é bom, tá lá. Por que tá lá? Agora ainda levei a presidente da Caixa, 6 anos, 35 anos de banco, a Maria Fernanda também. Foi o tempo todo dizendo que o senhor era o ministro paralelo, né? Que estava querendo para fazer a sombra ao Haddad. Mas a gente... É outra coisa que é o seguinte, que eu queria meter na política econômica. Você não viu eu dar um pio sobre política econômica até hoje. Aliás, Todos os momentos... Como é que o senhor se contém? Conta pra gente. Como é que o senhor consegue? Eu que não entendo nada do pitaco, hein? Como é que o senhor consegue? Sempre que o Haddad quer conversar, o presidente quer, me chama e tal, eu digo o que eu acho, mas eu não entro nessa discussão. Eu sou completamente disciplinado e sou 100% solidário ao Haddad. Acho que ele é um desafio gigantesco, é um grande homem público, extremamente dedicado e precisa ser apoiado. E o BNDES, eu dou o exemplo dos dividendos. Nós dobramos dividendos para ajudar no superávit. Não foi porque houve uma obrigação. Nós falamos, não, nós estamos dentro, está aqui, vamos ajudar e todo mundo, cada ministério vai ter que fazer o seu gesto. Reduzir despesa, melhorar a gestão, fazer mais com menos e garantir a sustentabilidade fiscal. E essa pressão dos juros é muito alta. Esse compromisso exatamente, hoje. E vai fazer o contingenciamento e vai ajudar. Tudo, desde que preserve o banco nesse papel do desenvolvimento, porque, especialmente como a Selic está muito alta, o BNDES é imprescindível para poder continuar crescendo e gerando emprego e renda, que é para isso que o presidente Lula veio. Existe em algum lugar do mundo Banco Central autônomo, de verdade? De quem? A autonomia em relação a quem? A um poder público que é eleito pela maioria do povo. Isso. Eu acho que pela sensibilidade da função e as mudanças, eu digo assim, dependendo do modelo, é aceitável. Eu acho que o Brasil não precisava disso. Mas impor 2 anos de um mandato, alguém indicado por uma função tão chave quanto é acompanhar o câmbio, principalmente administrar a política monetária, a taxa de juros, que é um preço-chave da economia, eu acho que é uma coisa descabida. Não vejo nenhum sentido. Acho que isso vai ser alterado, isso não pode continuar. E nós não vamos querer impor um presidente do Banco Central 2 anos no próximo governo, seja qual for. Entendeu? Se for o nosso, não teria problema. Mas eu acho que é muito razoável que a gente reveja e ajuste essa discussão e trabalhar em diálogo política monetária e política fiscal. Eu acho que isso é um ponto-chave para o Brasil voltar a crescer com estabilidade, com resultado. Na semana passada escrevi um texto lembrando, e basta, você pode fazer isso, faz no Google, tá? Põe lá, Trump ataca Jerome Powell. Às vezes em que o Trump, presidente, atacava o presidente do Banco Central, que ele tinha nomeado, que ele tinha indicado. Atacava direto e a imprensa não fazia caso disso, não fazia escândalo, não fazia nada, porque afinal, tá lá, ninguém pode tirar o cara. Não é? O presidente é o presidente, ele criticou e tudo bem. E o Powell ficou lá. E continua lá. E o Biden manteve. Agora, o Powell, em algum momento, manifestou é a outra parte do meu texto. Que ia ser ministro nunca. De um governo que pode ser um candidato, nem sei se chega lá. Não, ele nunca respondeu. Isso é uma coisa inacreditável. Ele nunca respondeu. A função de Estado. Nunca respondeu, perguntaram para ele. A coisa que não pode é partidarizar. Perguntaram para ele uma vez, o Trump que gostaria de ver o senhor fora. Ele falou, eu vou terminar meu mandato. Não, você imagina, por exemplo, vamos supor que seja o Gabriel Galípolo. Não sei quem o presidente vai indicar, mas eu acho que o Gabriel tem todas as condições, está lá, tem formação na área, teve experiência no sistema financeiro, na administração pública. Você imagina se o Gabriel fosse votar com a camisa do PT fazendo ela e depois dissesse o seguinte, não, eu vou ser candidato pela chapa do PT. Gente, imagina a casa caía. Então, vamos ter um mínimo de equilíbrio. Tem coisas que não pode. Quer dizer, a função do Estado é função do Estado. Não pode o juiz fazer isso, não pode o Ministério Público, não pode a polícia, não pode o Banco Central. Porque a cidadania, o equilíbrio do jogo democrático exige a isenção e independência da função. Alan Greenspan ficou lá 19 anos, serviu a muitos presidentes e nunca disse nada além de um uísque obrigado. Nunca teve essa ambição nem esse comprometimento. Isso. O episódio do Moro já foi uma fratura nessa questão, para você é a tua área, né?
da função de agente de Estado. de agente de Estado, do equilíbrio da justiça, da isenção, né? Toda a confusão entre ser juiz e ser acusador e articular com o Ministério Público. E depois ser político no meio de uma campanha e entrar militantemente já comprometido com... Isso eu acho que é falta de maturidade da experiência democrática. Falta de vivência, daqueles que não lutaram pela democracia, porque os que lutaram sabem o quanto vale preservar a democracia. Explica para o nosso espectador por que para o mercado financeiro, para Faria Lima, é tão importante o controle de gasto. Por que eles batem tanto nisso como se fosse um grande problema? Por que o banqueiro, por que o operador de mesa, por que o operador o tesoureiro de banco está tão preocupado com o gasto público? Eu acho que a preocupação central é que ele vai receber aquela dívida pública. E o principal fator que alimenta a dívida pública no Brasil é os juros altos. É o custo da rolagem da dívida. Então, uma coisa alimenta a outra. Mas se você não der uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública, dificilmente você vai ter uma taxa de juros que caia de forma sustentável, que é o que a economia precisa. Então, esse crescimento da dívida pública. Eu falei, hoje no mundo é maior que o PIB mundial. Nós temos um problema aí gigantesco de crescimento da dívida. E a nossa é 83% do PIB. A nossa está abaixo do que está no planeta e de muitos países envolvidos. Isso. Mas só que nós não temos a mesma força da moeda que outros países têm. Então, eu acho que esse é um tema e outra coisa também, né? Parece que não, administrar bem, gastar bem o dinheiro público, economizar recurso, no detalhe, você tem que estar o tempo inteiro ali na maca olhando, porque se você deixar na inércia, é a gastança. Você tem que ter rigor fiscal. Isso não é a bandeira da direita, isso é dando uma boa administração, fazer mais com menos, fazer com austeridade, custa para o povo. No Brasil, a situação da indústria, da agricultura, pequeno, o sujeito que está o dia inteiro no comércio, pagar aquela quantidade de imposto. Então você tem que aplicar muito bem com transparência, que nós estamos mostrando no BNDES, está lá, está tudo usado lá, tudo demonstrado, ele vai ter controle, sabe o que tem, pode estudar, pode criticar, pode debater, a nossa obrigação é explicar. Eu acho que são valores que nós temos que preservar e fortalecer. E o governo tem que se empenhar e dar uma trajetória sustentável à dívida pública. O senhor acha que isso hoje é um consenso no PT, por exemplo? Depende o que a gente entende daquilo que eu estou te falando. Sim. Porque tem um outro limite que é o seguinte, o que eles querem mesmo não é sustentabilidade da pública. O que eles querem é tomar conta do patrimônio público, entendeu? E entrar em áreas sensíveis, que são os grandes negócios que foram feitos no... Você vê algumas privatizações aí, é uma coisa inacreditável, né? Historicamente e recentemente. Então, eu acho que esse é o ponto de divergência. No fundo, tem uma parte do debate que é a visão do consenso de Washington. Há 40 anos e continua. Agora, eu vou repetir o que eu disse antes. Não é mais consenso nem o Washington. Me explique a política econômica americana. Me explique o êxito da China. Por que a China é a economia que mais cresce no mundo há 40 anos? Me explique a Coreia, me explique a Ásia. Eles não conseguem explicar. E me explique a perda de espaço econômico que o Ocidente teve preso nessa ortodoxia ideológica de uma política econômica aparentemente consensual, que não é consenso mais em lugar nenhum. Então, eu acho que nós temos que repensar a relação Estado e mercado, diante da crise climática, diante da quarta revolução industrial que está aí, que é um gigantesco desafio, diante da transformação digital que está em curso, a inteligência artificial vai ter um impacto decisivo. Vou falar no BNDES, por exemplo. Nós temos um departamento inteiro jurídico. Qualquer empresa que peça um financiamento, a gente só financia investimento, basicamente investimento, nós temos que olhar o histórico judicial, o passivo jurídico. Então, todas as varas no país, quantos processos trabalhistas, civil, comercial, passivo previdenciário, o que você quiser, tem que olhar. Então tem uma equipe para levantar tudo isso, é um trabalho gigantesco. Hoje, com inteligência artificial, sabe quanto demora? 1 minuto. Você põe, te entrega tudo que tem. Então é uma economia de tempo, de racionalidade gigantesco. E isso vai servir para todas as atividades humanas. É uma ruptura, é uma mudança de paradigma. O Brasil precisa se preparar e precisa entrar nessa disputa. Um dia de chat LGBT equivale a 25 mil casas num padrão médio da Califórnia no ano de consumo de energia. É uma cidade de 25 mil casas americanas, um ano de consumo de energia, 1 hora de chat LGBT.
E vai aumentar, porque o uso da inteligência artificial vai consumir cada vez mais energia. Então, o Brasil, como tem a matriz energética limpa, nós temos hoje excedente de oferta de energia na área eólica, solar, etc., nós podemos atrair investimentos fundamentais nesse segmento. Precisa de água e energia. Você precisa resfriar os chips. Quando você não tem água, você tem que fazer um outro tipo de chip que consome mais energia. Por onde for, é energia e água. O Brasil tem um grande potencial de atrair investimento em data center, que vai explodir a demanda de data center. E a gente ter soberania dos dados no controle, porque você pode usar, por exemplo, essa tecnologia apartando dentro da nuvem o que você... Por exemplo, o banco, nós temos responsabilidade de sigilo da empresa. Nós não podemos pegar essa informação e dar disponibilidade. Então, você tem que reservar isso dentro da nuvem. Se você tem data centers locais, você tem muito mais segurança do controle. Nós temos que acelerar a nossa rede digital, porque é daí que vai vir o processamento das informações e toda a evolução. Nós estamos agora, por exemplo, vamos entregar, acho que já esse mês, em Fortaleza, 100% da cidade em 5G. 168 favelas que não tinha, nós estamos entregando. O BNDES que financia o FUST e o Funtel. E nós estamos colocando banda larga em 180 mil escolas, que é outra coisa fundamental. Nós vimos na pandemia, um terço dos estudantes não tiveram nenhum estímulo, porque não tinha acesso à internet. Então, e nós precisamos pensar, eu estive na Espanha semana passada, lá, fui homenageado à Câmara de Comércio do Brasil, Espanha, que tem 100 anos, é o segundo país que mais investe no Brasil é a Espanha. Uma conversa muito interessante com o ministro, vai vir agora para cá, da gestão pública e da transformação digital. Eles querem entrar em inteligência artificial. E eles têm supercomputadores para fazer, estão muito dedicados, e algumas grandes empresas espanholas também interessadas, querem conversar com a gente. Por quê? O argumento deles é o seguinte: o mundo ibero-americano tem que se organizar para participar. Porque as nossas informações não vão ter o mesmo peso na rede da inteligência artificial de origem inglesa ou chinesa. Então, nós temos que pegar a nossa cultura, as nossas informações, a nossa rede de conexões e transformar isso também num potencial muito grande para competir numa área estratégica. Então, isso também é um tema que passa por política pública. Porque você pegar o que os chineses estão fazendo em chips, em microprocessadores, o que os americanos estão fazendo, e inclusive que proíbe exportação nessa área. Então, é uma disputa do futuro. É um setor portador de futuro. Nós temos que saber usar, nós temos que nos preparar, fortalecer nossa rede, fazer data center, utilizar nossa matriz energética e a gente entrar com isso com força. E muitas questões na área de costumes, de valores, a extrema-direita brasileira, a direita até, mesmo quando não extrema, mas... Ela é parecida com os Estados Unidos, exceção feita a questão da imigração, que lá tem um peso maior na Europa, mas em alguns valores as coisas se parecem. Mas, por exemplo, a extrema-direita europeia, ela é protecionista também. A Marine Le Pen é protecionista. Ela não é como a extrema-direita brasileira, ela não fala as bobagens que a extrema-direita, ela fala outras. Mas em relação ao Estado, na verdade, eu diria, ela é mais intervencionista do que o próprio Macron. E isso, de algum modo, a extrema-direita europeia, ela não é ultraliberal. O consenso de Washington acabou para eles também, né? O problema é que eles são xenófobos também. São xenófobos também. Não, claro, não, é um horror. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa extrema-direita brasileira, o que é? Nós estamos gerando uma extrema-direita que, além de tudo, tem uma característica meio nativista de querer ser o último bastião do consenso de Washington. Que diabo é isso? Que acontece aqui? Pode dizer a verdade, eu cheguei... uma autoimolação, né? Não, eu cheguei... E a imprensa, e na imprensa também, né? Eu cheguei em Brasília, deputado em 1990. Eu tenho 52 anos de militância, mas cheguei em 1990, só há 34 anos que eu fui para o parlamento. Eu já estava na campanha de 82, na coordenação do programa de Lula, 89, mas cheguei em 90. Com o Bolsonaro. Eu convivi com ele desde aquela época. Ele não era um deputado expressivo que motivava um debate. Comissão de Economia era Roberto Campos, Delfim Neto, seu amigo Zé Serra, César Maia, Luiz Eduardo Magalhães, eu. Era um debate riquíssimo, intelectualmente. Você estudava, você discutia, você polarizava, você tinha interesse em ouvir o outro, você tinha um esgrima intelectual. Uma comissão, eu fiquei com inveja, uma comissão de economia com esse peso. Você imagina, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que era muito mais culto do que o Neto, mas você pegava o Roberto Campos, por exemplo, ele no plenário, eu sinceramente engolia ele, que eu sou bom orador, ele nunca foi. Mas na comissão assim, fechada,
Você tinha alguns temas para discutir com ele, a erudição, o rigor, entendeu? A consistência, que eu suava para o debate. Muitas vezes fazia aliança com o Delfim, que era muito mais pragmática da economia real, mas era um debate riquíssimo. Hoje eu vejo... Aloysio, não vamos entrar muito nas questões técnicas, teóricas, senão ele ganha da gente. Teóricas, Senão ele ganha da gente. E ele é completamente pragmático, objetivo e tal. E agora eu vejo ali na Câmara, o sujeito entra com o celular, ele fala para ele mesmo, aí ele parece que ele não sei o quê, só está pensando na rede social, na monetização que ele vai ter, nas bolhas que cada um... Não tem essa convivência, essa discussão, esse interesse em ouvir o outro, em aprender com o outro, em construir, em superar. Então, eu acho que é um empobrecimento muito grande na vida parlamentar e intelectual. Eu vejo essa nova geração... Eu não sou digital nem analógico, eu sou cartorial, meu negócio é papel, ainda leio. Mas um livro, gente, para mim, a minha biblioteca é um tesouro, era uma coisa que a gente tinha prazer, você tocar, você fazer. Pessoal, hoje não é que não lê livro, não lê mais e-mail. É um WhatsApp ali, é 3 frases, pipipi. Então, eu acho que tem uma massa de informação muito grande, mas pouca consistência, pouca formação, perda de valores. Então, nós temos um desafio gigantesco nesse tema de uma formação cultural, de construção de valores e de enfrentar as fake news. Imagina fake news com inteligência artificial. Que sujeito... Nós fizemos lá um personagem da inteligência artificial, chama Betânia, lá no BNDES, uma mulher negra. Ela entra no seminário, ela explica o seminário e no final do seminário ela faz uma síntese. E aí só no final ela fala, eu sou um clone da inteligência artificial, eu sou um avatar. É um negócio impressionante, porque 5 minutos ela processa toda a informação, vai lá e fala como se fosse um apresentador. Então, você imagina, o cara fala com a sua voz, com a sua entonação, com os seus gestos, com a sua imagem, e não é você. Imagina o que isso vai gerar de confusão, que já é grande. Imagina com as fake news, imagina uma fake news com esse nível de coisa. Então, nós estamos indo para um mundo que nós temos que estar muito atentos, eu acho que é um desafio muito grande. E aqueles que lutaram pela democracia, por esses valores, têm um desafio fundamental. E essa direita, por exemplo, lá atrás, o Bolsonaro era desenvolvimentista. Sim, oxe. Ele defendia o segundo PND, ele defendia as conquistas econômicas da ditadura, que o Brasil cresceu, tinha orgulho do Brasil, das estatais, vou fuzilar o Fernando Henrique. Né? E, de repente, ele incorpora, por quê? Pelo oportunismo político, um discurso que nega tudo do que ele acreditava até então, para poder fazer uma aliança com esse setor do mercado financeiro e Paulo Guedes, etc., para poder viabilizar um projeto de poder. Então, eu prefiro o Delfim. Obrigado, Aloysio. Até o final. Sempre foi o que ele sempre foi, com os erros, com defeitos, mas consistentes. Eu acho que eu tenho muito mais respeito intelectual para aquelas pessoas que tinham convicções, que têm um lado na vida, que defende. Agora, a verdade é que os neoliberais estão perdendo o discurso no planeta. Não adianta. Você fala dos conservadores, por exemplo. Vê o resultado da eleição no Reino Unido hoje. Foi um massacre dos trabalhistas. Maior derrota dos conservadores em 190 anos. 2 séculos. E o que está por trás? Você deu a resposta aí quando ele estava entrando na sala. Sim. Foi o Brexit. Ele sai da União Europeia com esse discurso nacionalista, xenófobo, liberal, etc., empurrados pelo Trump para a loucura e foram destroçados. E não vai ser diferente desses projetos neoliberais que estão aqui. Eles são passageiros. Numa sequência de governo, e estava há muito tempo no governo, os trabalhistas, na verdade, que não conseguiam formar uma liderança ali, e o Brexit, de algum modo, antecipou. Né, na contramão da ascensão da extrema-direita na Europa. E acho que vai vir é uma coisa... Tem um neofascismo? Tem. Você viu lá na Itália, o partido da primeira-ministra, uma juventude, Benito Mussolini, fascista. Tem muitos lugares. Em muitos lugares. Tem um fascismo. O método é fascista, a agressão verbal, o inimigo externo. As ideias são fascistas. Desrespeito ao outro, as ideias, os valores, a atitude. Tem um neofascismo que todas as grandes crises emergem, uma extrema-direita violenta e tal. Mas não acho que eles vão... Nessa coisa de dizer que não vão nada, vamos derrotá-los. Já derrotamos tantas vezes na história, vamos derrotar de novo, porque eles não têm um projeto para a humanidade, não têm um projeto de futuro. São incapazes. Se pega, por exemplo, como é que alguém pode... Eu tenho 4 netos. Como é que eu posso olhar para os meus netos, olhar daqui a 50 anos, 60 anos e falar, eu não tenho compromisso com a sustentabilidade ambiental. Eu não tenho nada a ver com a crise climática. Como que não tem?
Sim. Eu quero que eles cheguem com qualidade de vida. Eu tenho que enfrentar o aquecimento global, que é inquestionável. Todos os indicadores, toda a ciência mostra que a Terra não tem chance se a gente não reverter. Então, nós precisamos de Estado, nós precisamos de política pública, nós precisamos de um debate qualificado, nós precisamos de ciência. A pandemia... A América Latina teve 30% dos mortos no planeta, com 6% da população. E o Brasil que puxou isso aí com 700 mil mortos. Por quê? O negacionismo não escuta a ciência, não escuta a saúde, não escuta a medicina baseada em evidência científica. Então, acho que tem um debate aí, mas eu não vejo como a civilização vai retroceder. Eu acho que nós vamos continuar avançando. Isso faz parte do momento. Eu sou bastante otimista. Eu tenho muita esperança em relação ao futuro. Às vezes a situação é pessimista, a gente tem que ter uma análise realista, mas eu sou muito otimista em relação ao futuro. Assim. Eu acho que eles vão ser derrotados mais uma vez. Já foram no Brasil e não vão voltar. Nós vamos continuar andando para frente aqui. Ministro, nós temos talvez um problema mais imediato, mais próximo e talvez mais complexo do que o político e até mesmo o econômico, que é uma questão precedente que diz respeito à segurança pública no país. Nós estamos vendo... e o senhor é um homem de Estado, então a pergunta vale para o senhor. O senhor fez menção aos investimentos do BNDES em matéria de segurança pública e o apoio que dá à Polícia Federal, mas nós estamos vendo uma verdadeira infiltração das facções criminosas, do crime organizado, das máfias, como eu acho que prefiro chamá-las, porque as pessoas entendem quando a gente fala de máfia, uma infiltração nas estruturas de Estado. O fim do financiamento empresarial de campanha, gostemos ou não dele, deu ensejo ao financiamento criminoso de campanhas. Sobretudo naqueles cargos municipais, vereadores, prefeitos, mas também deputados estaduais, deputados federais, senadores e aí por diante. Evidentemente que o ministro da Justiça e a sua valorosa equipe têm se ocupado disso e estão concebendo uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para redistribuir as competências e permitir que a União conceba e execute um plano nacional de segurança pública dentro de um sistema nacional de segurança pública. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, o presidente Lula olha para essa questão da segurança pública como a grande questão, porque ela vai ser o grande debate, o grande objeto de debate nas eleições de 26. A população brasileira tem uma preocupação genuína de não conseguir chegar no trabalho em segurança, voltar do trabalho e ir ao seu lazer, com segurança e à escola. Nós estamos olhando para isso, de fato, como uma questão emergencial? Eu acho que esse é um grande tema para a América Latina, para o mundo e para a América Latina em particular. Outro dia um grande empresário estava falando para mim assim, o México está crescendo, tem muitos investimentos, aproveitou essa coisa do desacoplamento da China e como eles estão no NAFTA, acesso ao mercado americano, está crescendo, está investindo. Ele foi lá para ver uma grande peso, o interesse em comprar. Ele falou, quando eu cheguei perto é o seguinte, a matéria-prima para entrar paga pedágio, para sair o caminhão paga pedágio, para fazer não sei o quê. O crime organizado está em tudo que é canto. Sim. Por causa do tráfico, a relação... Substituiu o capitalismo. Que é um grande consumidor. Exatamente, é uma coisa e falou, Então, nós não chegamos nisso, mas, por exemplo, nós temos um grande problema hoje, roubo de carga. Começou a Polícia Federal desenhou algumas operações muito interessantes, que o resultado é muito promissor. Eu conversei com alguns grandes empresários, pessoal que perde muito no roubo de carga, falei, vocês estão dispostos a financiar um programa? Estamos. Então, a minha ideia concreta, falar de coisas concretas. Depois eu vou te fazer um convite. Nós fizemos o Fundo Amazônia, doação internacional, está fora do orçamento e financia a proteção da Amazônia, desmatamento, nós estamos ajudando por aí. A minha proposta é criar um fundo, o BNDES administra um fundo público, com doação empresarial, portanto, fora do teto do orçamento, fora do que a polícia local e tal, para financiar a intervenção do sistema de segurança pública de uma forma estratégica, por exemplo, roubo de carga. Falsificação de combustível, que é uma grande lavagem. A estimativa é que mais ou menos 1.000 postos de gasolina hoje sejam de organização criminosa e 10 usinas de etanol, de álcool e açúcar, que não tem massa crítica e produz um volume que é impossível uma usina produzir sem ter a área, etc. Então você já tem mapeado algumas coisas. Você imagina o volume de dinheiro que está sendo lavado.
Então, esse tipo de desafio, você precisa de um sistema de inteligência pública coordenado, não é só a Polícia Federal, é junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, você precisa do Ministério Público, você precisa construir uma estratégia. E você precisa de recursos para ter equipamento, inteligência, rastreabilidade de veículo, para poder planejar essas ações. Então, eu acho que o BNDES administra tão bem recursos que a gente aliviaria, porque o grande problema é como é que o orçamento vai suportar tudo isso. Com a pergunta anterior que vocês fizeram. E a responsabilidade fiscal? Como é que você faz o país crescer, dar subsídio, inovação, transição, e enfrentar uma coisa dessa com o orçamento? Eu falei isso com o ministro Lewandowski, tenho falado isso com o Andrei, tenho falado com o Supremo. Nós estamos tentando construir um caminho. Eu acho que esse é um caminho promissor, bem concreto. A nossa proposta, estamos desenhando esse fundo, criar um fundo, as empresas doam e a polícia vai focar o sistema de segurança pública, focar em alguns desafios que vão aumentar a eficiência, reduzir o custo do Brasil e melhorar o desenvolvimento. Resolve todo o problema da segurança? Não, resolve uma parte importante. A outra é o seguinte, o ministro Lewandowski está propondo uma reforma institucional ampla para criar um sistema público integrado de segurança, sistema de inteligência, de mais compartilhamento e parceria e complementariedade entre as estruturas de segurança do Estado brasileiro. Eu combinei com ele fazer um grande seminário lá no BNDES, com o Andrei, da Polícia Federal, com todo o Secretário Nacional de Segurança Pública e tal. E vamos trazer o secretário de Estado de Segurança, comandante de polícia, enfim, trazer o sistema policial, a segurança pública em todas as suas dimensões, para discutir um programa e levantar subsídios e tentar avançar. Como você fez um seminário, eu vou sentar contigo. O que de melhor do teu seminário que a gente pode trazer? Então, seu instituto está convidado para ser parceiro nessa iniciativa. Uma honra muito grande. Você traz o que já foi feito, a gente junta com o Lewandowski, está pensando, o ministro Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei e tal, nós já pactuamos que vamos fazer. Minha ideia é fazer ali mais para o final de agosto. Nós estamos com muitos eventos do G20. O BNDES está no D20, que nós presidimos, eu presido, que são dos bancos públicos, tem o B20, tem o T20, nós estamos todos... E é um volume muito grande, são 132 eventos do G20 que estão tendo. Então, nós estamos muito pressionados esse ano, mas nós queremos trazer essa pauta. Então, seleciona o que você acha mais relevante para a gente incorporar nessa agenda de discussão, para que a gente consiga formular propostas concretas. O Lewandowski quer mostrar o projeto que ele está trazendo, fazer esse debate com transparência com a sociedade, para a gente dar um salto que eu acho que precisa. Você vê, essas operações no porto e aeroporto está tendo uma resposta muito grande no combate ao tráfico. Muita droga. Está aprendendo muita droga. E o problema é que quando você aprende um volume grande de droga... São operações de garantia de lei da ordem, portos e aeroportos. E quando você aprende um volume grande de droga, o que acontece? O traficante que ia entregar aquela droga, ele comprou de alguém. Se não entregar, os caras matam. Então, e ele não tem mais a droga, que é onde ele faz o dinheiro dele. Aí ele parte para assaltar. Aí é cangaço no interior, é carro forte, é agência, etc. Entendeu? Porque ele vai para a violência porque ele perdeu a droga. Ao mesmo tempo, se você deixa essa droga, além de toda a destruição da juventude, você pega esse negócio do crack, essas tragédias humanitárias, ela alavanca o crime organizado cada vez mais. Então, tem um desafio muito grande, como é que você combina isso com o combate à violência. E tem os pequenos delitos, o roubo de celular. Por exemplo, o Piauí fez uma experiência muito interessante em roubo de celular. Sim. Eles estão devolvendo o celular. Quer dizer, aparecer em qualquer lugar, vai lá, toma e volta, porque está lá credenciado. O cara deixa credenciado, entrou no sistema, aquele está fora. É uma coisa que a gente pode fazer um programa nacional. Claro. Você tem boas experiências para a gente trazer, porque precisa falar também com o dia a dia das pessoas, né? Então, eu acho que vale... metade do patrimônio da pessoa, o celular. O celular. E aquilo ali é a conexão dela com o trabalho, com tudo. Por exemplo, o endereço hoje aqui, que é o novo endereço do Super Estúdio, estava no meu celular, estava acabando a bateria. Eu vim até eu cheguei com o presidente Lula de helicóptero, eu falei, caramba, como é que eu vou chegar lá se cair a bateria? Aí o carro tinha um carregador ali, eu consegui carregar um pouquinho e consegui recuperar aqui Eu não posso falar o lugar do estúdio, que é um lugar secreto. Reservado, secreto. Secreto. Mas eu consegui chegar. Mas o cara perde toda a memória dele, as relações sociais, do trabalho. Então... Ministro, essa é uma crítica recorrente na imprensa, e eu falo com um dos fundadores do PT, é que o PT não se modernizou, que o PT
se transformou num partido atrasado, que aquele aspecto vanguardista que tinha no início de compreender a nova classe operária, que não era aquela classe operária conduzida por pelegos, o PT percebeu esse novo momento, mas que hoje o PT teria se tornado velho, ultrapassado, não está entendendo o novo mercado de trabalho, não está entendendo as novas demandas. Como o senhor vê essa crítica? E que isso, de algum modo, contaminaria o próprio presidente, daí que ele estaria agora mais irascível do que antes, porque está com uma agenda ultrapassada. O senhor deve ter visto essa crítica. Primeiro, só responder uma coisa assim. O presidente, ele tem uma energia e uma dedicação à vida pública, é um negócio impressionante. Hoje ele começou às 7h30 da manhã, terminou às 7h30 da tarde. Foi entregar 250 ambulâncias do SAMU em Salto. Depois fomos no CNEPEM, no Síncroton, no Sirius, que é a maior estrutura de pesquisa da ciência pesada, da física, química, de todo o sul do planeta. Abaixo do Equador não tem nenhum. O sul global é o terceiro principal equipamento. Tem 14 linhas de pesquisa, toda a parte de fármacos, moléculas, materiais. É uma coisa extraordinária. E agora, hoje foi inaugurar o Orion, que vai ser um outro circuito que vai trabalhar basicamente saúde. Toda a parte vai ser um sistema de nível 4 de segurança biológica para poder tratar vacinas e vírus e de alta complexidade. Só que é o único no mundo que vai ter acesso ao síncrono, os dois vão trabalhar juntos. Então, é uma coisa revolucionária, é um projeto ali. O Estado brasileiro investiu ali R$1,5 bilhão, tem muitas parcerias com empresas que operam, que trabalham para aumentar a produtividade e eficiência. Você não entra nesses novos fármacos sem uma estrutura como essa, de um laboratório nível 4. E ali você tem a Petrobras, pesquisa do petróleo, você faz toda a parte, por exemplo, rocha do pré-sal, como é que potencial, como é que você perfura, você faz análise profunda, você faz uma tomografia da molécula desde o cérebro até petróleo. Então, é uma estrutura fantástica. Fomos ali uma coisa com a academia, com a ciência, aquele grande homem público, grande pensador que é o Rogério Sequeira Leite, que foi o grande construtor inspirador desse resultado. Saímos dali e fomos entregar um programa do BNDES lá, 560 milhões de reais de drenagem, de combate às enchentes, que desde 70, eu cheguei lá no campo fazer mestrado em 75, dou aula lá, é uma área imensa que são 3 parques lineares, piscinões, área de redução, etc., uma obra muito estruturante. Eu falei aqui do BRT, 420 mil pessoas beneficiadas, papapá, etc. E o presidente, num pique, num bom humor extraordinário, estava leve, viemos conversando um monte de coisa e tal. Até ele falou assim: você vai no Reinaldo? Fala lá que eu quero que ele vá me entrevistar. Falei, tá fechado. Nós vamos fazer esse encontro, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E aí eu falei que ele estava muito bem. E ele está fazendo isso desde quinta-feira. Foi para Sergipe, foi não sei mais aonde. Percorreu 5 estados. Então, é uma balela essa conversa. Tem gente que tem dia que você está de mau humor? Tem. Eu vou perguntar para tua mulher. Que já chama ela aqui, ela conta aqui para nós como é que é. Todo mundo tem, gente, só que o cara está muito exposto a uma responsabilidade desse tamanho e tal. Então não tem nada disso. Também acabar com essa balela de etarismo, que é uma bobagem gigantesca. Só ver a energia dele, o pique, o fôlego. Então acho que não é nada disso, não. Então, primeiro vamos apartar isso. Segundo, o Lula tem uma característica, como ele não tem uma formação teórica, acadêmica, ele não tem um arcabouço ortodoxo na cabeça, a inteligência dele, que é primorosa, eu convivi com muita gente inteligente, mas ele é uma inteligência rara, ele ouve muito antes de decidir. E ele decide no equilíbrio, e ele está o tempo inteiro te questionando, te perguntando, para sugar tudo que você está falando, para ele poder tirar a síntese dele, e depois quando ele explica muito melhor das coisas que você disse e tal. Ele transforma isso numa linguagem popular, tal, como ninguém. Então, ele precisa, evidentemente, estar cercado de pessoas que ajudem na formulação, na discussão. Acho que isso é uma coisa básica, porque é muito complexo a sociedade contemporânea, mas eu acho que é isso. Tem algumas áreas que eu acho que nós estamos anos-luz de tudo que teve por aí. Pega, por exemplo, na educação.
Eu fiz a lei de cotas, na época foi um debate duríssimo. Mudou a história da educação brasileira. As escolas técnicas profissionais que o presidente Lula criou, vai fazer 5 vezes mais que toda a história do Brasil fez nessa área. Você pegar esse programa Pé de Meia, 420 mil jovens que abandonam o ensino médio, quer dizer, dá uma perspectiva dele continuar para chegar no final e receber um prêmio. Nós estamos construindo uma série de programas, inclusive no âmbito do Mercosul, de fazer cursos de mestrado, doutorado, em parceria com outros países BRICS, inclusive, que eu acho que é uma coisa... Essa estrutura de pesquisa que eu acabei de escrever aqui, quem fez? Foi o governo Lula que começou e depois parou e nós retomamos. Então, eu acho que na área ambiental, sustentabilidade, crise climática, nós estamos na ponta do planeta. Eu falei na área de energia, o Brasil é o G1 da biodiversidade, é o país que lidera e vai liderar a COP30, que é Paris mais 10, e que vai ser a grande liderança do planeta. Eu acho incrível essa conversa mole, mas é o seguinte, quem é que vai ser presidir o BRICS? Brasil. Agora, quem é que a gente preside? A CELAC também, na América Latina. Quem é que vai estar presidindo o G20? Brasil. Todos os chefes de Estado mais importantes ou já vieram ou estão vindo para o Brasil. E o presidente encontrou mais chefes de Estado de ponta que qualquer outro. Agora, as pessoas podem não gostar, por exemplo, do que ele falou sobre o conflito Israel-Palestina, mas o tempo deu razão a ele, porque no fundo o discurso dele é paz. Paz. Não pode acontecer um massacre. Evidente que teve um ato terrorista inominável, inaceitável, mas você não pode assistir um genocídio e ver crianças e mulheres que totalmente inofensivos sendo massacrados. Ele levanta essa voz e ele é uma das poucas lideranças do mundo com autoridade. A mesma coisa, buscando uma solução para a Ucrânia e Rússia. Eu me lembro, nós tivemos conversa com Olaf Scholz, com Martin Schulz e tal, sobre a guerra, vocês vão pagar um preço caríssimo, não deu outra coisa. Quer dizer, a Alemanha que abandonou a energia nuclear precipitadamente em Fukushima, e importa da França hoje, e usa carvão, e pegava o gás da Rússia que perdeu, a indústria está colapsando. Aí você vê o resultado da eleição, é um massacre, porque eles perderam a competitividade na matriz energética, que é fundamental para... Então, eu acho que nós estamos à frente em muitas coisas, tem outras coisas. Você pega um Silvio Almeida que veio aqui com vocês, não sei se depois do programa que vocês ficaram presos no elevador, vocês contaram isso não? O Silvio Costa, foi o Silvio Costa, do Portos e Aeroportos, contamos. Eu pensei que era o Silvio Almeida. Você pega em várias áreas, continuamos inovando, continuamos avançando, continuamos atentos. Agora, o PT é um partido plural, um partido de massa, tem quadro para todos os lados, e acho que nós estamos indo à frente de pensar um projeto de desenvolvimento, enfrentar essa mudança geopolítica, enxergar o que está acontecendo no mundo, repensar a relação Estado-mercado, manter a racionalidade da política econômica, eu acho que está sendo, inovar na política social, recuperar a cultura. Você viu o que nós fizemos na cultura, no cinema, no teatro, na música, nos recursos para fomento da cultura, que é uma coisa que foi esmagada, na defesa do Estado Democrático de Direito, no enfrentamento do golpe, que os Estados Unidos não fez, o rigor que nós fizemos, e é uma coisa inegociável. Tanto é que o golpista é candidato e favorito lá. Favorito. Né? Aqui, hoje, por exemplo, foi denunciado no roubo de joias, foi denunciado na fraude da vacina, e ainda falta a investigação do golpe, que eu acho que vai ser a mais Deixando claro que o ministro não está dizendo que o governo interferiu nas decisões da justiça, antes que alguém possa fazer essa leitura, mas que o Brasil tem instituições que sobreviveram, né? E a vitória do Lula é parte da sobrevivência dessas instituições e da manutenção da sobrevivência dessas instituições. E uma coisa também, Renato, quando eu estou falando aqui, eu estou indo muito além de PT. Eu estou falando, no fundo, hoje o Brasil tem um campo civilizado, democrático, que tem valores humanistas, que tem compromisso com a sustentabilidade, que respeita a diversidade, que não é homofóbico, que não é machista, que não é racista. E tem um outro campo que é o retrocesso civilizatório, que é o que está acontecendo com essa extrema-direita global. E o Brasil está dividido assim. Então você pega, por exemplo, a ministra Tebet, aquelas 5 rotas da integração, ela incorpora os 13 países da América Latina. E é fundamental a integração bioceânica, porque nós vamos reduzir toda a logística para poder chegar nos principais mercados do mundo que estão na Ásia. Então, um desenho que é uma coisa chave, ajudando no ajuste fiscal, ajudando na responsabilidade do planejamento. Então, acho que tem uma composição política que está se modernizando, que está avançando, mas tem um debate político que faz parte da democracia, inclusive dentro do PT, um partido diverso, plural. Agora, o que faz falta mesmo não é o PT. Eu acho que quem perdeu o bonde da história foi o PSDB. Perdeu 5 eleições sucessivas,
essa coisa de participação do golpe e a adesão ao bolsonarismo matou. Porque você pega o seguinte, você conviveu como eu convivi, por exemplo, com Mário Covas. Você acha que um homem como Mário Covas aceitaria um comportamento desse? De jeito nenhum. O Mário Covas era ranzinza. Ranzinza não, ele tinha valores, ele tinha atitudes, ele não negociava os princípios. Você pega um homem como Franco Montoro, que era um democrata cristão, não negociou a questão, não foi conivente com a ditadura e enfrentou. Sim. E você pega figuras que foram... O Fernando Henrique era um intelectual profundamente um estudioso, pessoa que tinha posições. Eu divergi de muita coisa da política econômica e construí um outro caminho, mas não tem como não reconhecer que era uma pessoa com valores democráticos, civilizatórios, Sim. que dava contribuição, que buscava, que debatia, que ouvia, que criticava. Então, o Brasil não pode perder esses valores. Eu volto a dizer, eu acho que o Brasil tem saudade do período que a disputa era PSDB e PT. Era um país muito mais rico. E o centro democrático, que aderiu à extrema-direita, desapareceu. Então a polarização tomou conta e foi absorvido, aqui em toda parte. Então, eu acho que nós resistimos. Sou um partido que mais eleições... Acho que na história da América Latina, que mais eleições venceu presidenciais que governam um país extremamente complexo, difícil como o Brasil, com uma liderança única, porque você achar um talento político como o Lula, coisa raríssima. O Lula vai estar para a história da América Latina, só andar pelo resto da... Ontem eu tive com o Mujica. Isso é uma figura extraordinária. 14 anos de cadeia, acho que ele é um sujeito que pensa de dentro para fora, que vai fundo nas coisas, e com 89 anos está assim, lúcido, engajado, comprometido. Tivemos 2 debates lindíssimos lá sobre integração. Depois ele me levou na casinha dele lá, aquele fusquinha que está lá. Eu falei uma coisa publicamente lá, eu falei assim, tá cheio de super ricos aí no planeta querendo sair da Terra, né, e foguetes, e você com aquele teu fusquinha azul, você percorreu muito mais quilômetros na consciência e no coração das pessoas do que esses foguetes que percorreram espaço. Você deixou valores muito mais profundos, inclusive pela austeridade, pela ética, pela coerência, pela humanidade e tal. Quero ver se a gente traz ele para cá. Ele está com problemas de saúde e tal, mas acho que vai dar. Então são lideranças que fazem história. O Lula faz parte de uma liderança como foi o Gandhi, como foi o Mandela. Não adianta, pode falar o que quiser, já está registrado na história. Não tem... Qual é a figura que teve 3 eleições presidenciais? Que construiu um partido, As 3 que foi preso, democraticamente. não, que foi preso, que foi perseguido, que desde a época que foi sindicalista, e construiu um partido e voltou. Então é uma figura extraordinária para a história. E privilégio um país que tem uma figura como ele, num momento como esse, tão carente de lideranças. Eu vi o ex-presidente da Telefônica na Espanha, como é o nome dele? Ele faleceu há pouco tempo, Alierta. Nós tivemos lá na campanha. Aí ele virou, ele estava bem doente, ele faleceu. Ele falou, Lula, eu só vejo 2 lideranças. Escute a Lula, porque ele estava aí. Ele fala, escute, 2 lideranças. Tem duas lideranças no mundo nesse momento. Para mim, Angela Merkel que se vai e você que está chegando. Esse mundo precisa de paz, Lula. Compre essa bandeira. As coisas, os tambores de guerra estão tocando. É isso mesmo. Nós temos que reverter isso. Eu vivi guerra, eu vi aqui o que foi o franquismo, eu vi o que foi a Segunda Guerra Mundial. Nós não podemos mais permitir que o mundo vá nessa direção. Você tem um papel extraordinário, muito além do que você imagina que é o seu papel. E quando você anda fora do Brasil, você sente isso. O Brasil vai acontecer. Os investimentos, eu falei assim, o único verdadeiro risco do país é esse pessoal vir para cá, investir aqui e não querer mais ir embora. Ainda mais uma Cacop vai ser, BRICS, tudo no Rio de Janeiro, os caras vão vir e o risco do Brasil, o cara não quer mais ir embora. Então eu acho que nós vamos acontecer, o Brasil vai ter um momento extraordinário, tem a sua dificuldade, tem problemas a resolver, mas nós estamos avançando de forma extraordinária, consolidando a democracia e recuperando esses valores. Eu acho que hoje, por exemplo, o negacionismo da saúde não tem mais lugar depois da tragédia. Negacionismo ambiental está insustentável. Uhum. E acho que o neoliberalismo está insustentável. Então vai ter que pensar os valores da liberdade, mas com desenvolvimento, Estado, mercado, parceria. Eu acho que nós estamos inovando no programa e vamos entregar muito. Bom, Fredão, tivesse ele ido para a Petrobras estaria bem servida, claro, mas acho que o Mas BNDES... limita um cara com a cabeça pública, com uma...
Mas o BNDES ganhou e o Brasil ganhou porque a gente viu aqui a capacidade Muito de mais amplo. pensar, né, várias questões. Vamos encerrando, meu filho? Vamos, foi fenomenal, ministro. Como sempre, era a segunda vez que o senhor deu um bis fenomenal. Né? E talvez o senhor possa terminar nos dizendo o que vai acontecer na sua vida depois de 26. O que o senhor projeta para a sua vida depois de 26? Falar de verdade, assim, você vai chegar numa etapa, já tô com 70 anos. Tá bem pra caramba, né? muito bem. Tá muito bem. Não é um grande exagero. Eu era presidente do Centro Acadêmico em 1973. Depois fui presidente da Associação de Professores, depois fundamos a CUT, fundamos o PT, fui deputado 2 vezes, senador, na época o mais votado da história, 10 milhões e meio de votos, fui ministro 4 vezes, fui presidente da Fundação, participei da coordenação de 9 campanhas presidenciais, sou presidente do BNDES. Você fala assim, qual é a sua ambição? O RG? Nenhuma. Você fala assim, qual é a sua... Não quero disputar a eleição. Não tem... As pessoas falam, ir para Brasília, eu não quero sair do Rio de Janeiro, eu estou muito bem ali, eu gosto do Lago Paranoá, mas acho ali que o Leblon e Ipanema é muito agradável, aquela praia, vou lá para o centro do Rio, acho que aquele prédio lindíssimo, aquele centro da cidade, aquelas montanhas, Então, estou dando o melhor que eu posso ali, com um time que está super engajado. Acho que nós não tivemos uma votação na diretoria, tudo por consenso, tudo discutido, tudo com transparência, o banco totalmente transparente. Lá, só quem decide... Na prática, são servidores de carreira. Então, não adianta você trazer alguém de fora, nem pode entrar. Tem lá, acho que 20 assessores de fora. Então, eu acho que eu estou dando o máximo que eu posso, mas eu não tenho mais uma... Minha coisa é o CNPJ, quer dizer, é o BNDES ir bem, e o Brasil ir bem, e o governo, e eu quero entregar o que eu dediquei à minha vida. Entendeu? Eu estou mais de 45 anos com o Lula. Eu quero terminar entrando para a história, aquele ente, que esse governo ente, que faça o melhor. E o lugar que eu acho que eu posso contribuir mais é onde eu estou. Então você fala mais do que... O que eu mais podia querer? Eu não quero mais nada. A vida já me deu muito. A política também foi dura, não é fácil. Eu acho que eu estou num lugar mais protegido, que eu consigo fazer coisas mais... O BNDES, eu acho que é a instituição, talvez, da República, que tem mais doutores e mestres e qualidade intelectual. Nós vamos fazer o primeiro concurso depois de 11 anos. Então, vamos trazer uma nova geração, formar uma nova geração. Então, acho que dali eu posso ajudar o máximo que eu puder. E eu não tenho, você fala assim, qual é a sua ambição? 0. Eu não tenho rede social para não querer que eu volte a ser candidato. Se meu negócio fosse uma boa remuneração, eu ia para a Petrobras, que ia ganhar 3 vezes mais. De ler muitos insultos, é o que eu digo. Não é? É isso. Então, acho que quer dizer uma coisa também. O Brasil está precisando mais espaço como esse. Que as pessoas possam discutir com profundidade, que não seja aquela coisa especial, aquela agenda monótona, pequena. É raro o momento como esse. Por isso que o Lula quer fazer. E vocês não o convidaram, é muito grave. Opa! Mas ele se convidou. Ele se convidou, ele falou, quero fazer a entrevista. Eu quero falar para você que, na verdade, eu já fui convidado, é que eu acabei não respondendo. Mas ele quer fazer. Ele falou para mim... Maravilhoso. E não fui eu que falei, não. Porque eu falei assim, presidente, é o seguinte, só tem 4 lugares no helicóptero. Eu não vou chegar no programa do Reinaldo. Alguém vai descer daí. E aí a burocracia, não pode, porque não sei o quê. Ele falou, não quero saber, gente, vai descer, ele vai no programa do Reinaldo, pode entrar aí. E me trouxe, ainda mandou um carro me trazer aqui. Então ele agora, você fala pro Reinaldo que eu quero fazer o programa. Eles que vão lá para Brasília, o Reinaldo que vai fazer a campanha. Nós vamos para Brasília e nós vamos fazer o programa, começar a cuidar disso amanhã. Muito bem. Que conversa maravilhosa. Aqui agora a gente dá a mão assim, né? Cadê a minha câmera geral? Isso aqui. Olha aqui, vai dizer que tem conversa assim em tudo quanto é lugar? Não tem não, né? Conversa assim. Bacana demais. É no Reconversa. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Dá clique, dá like, obrigado. faz. É isso aí. Se inscreva no canal.